Alô, alô, muito boa noite, estamos chegando, olha, depois daquele calorão, hoje aqui em São Paulo, a temperatura um pouco mais amena, mas o programa vai ser muito quente para falar da vitória do Corinthians, vitória do Palmeiras, tem o São Paulo empatando em jogo quente, tem Santos, tem muita coisa para você aqui no Mesa Redonda e convidado mais que especial. Segura aí que a gente já volta, o Mesa tá, ó, imperdível. Viu só? Falei que era rapidinho o nosso pit stop, estamos de volta, tem muita coisa para falarmos hoje no Mesa Redonda e claro, já de imediato que eu estou muito feliz com o nosso convidado de hoje, essa produção só me enche de alegria, convidados sempre muito especiais e esse é um dos queridos, né? Primeiro porque jogou muita bola, jogou bola demais, né? Uma carreira brilhante, é um grande amigo nosso. Para com os spoilers, Garrafa. Põe na tela que é o convidado de hoje aqui no Mesa. Título com as camisas de Palmeiras e Corinthians é o que não falta para um dos nossos convidados de hoje do Mesa Redonda. Rogério Fidelis Regis foi lateral direito dos Bão, ganhou uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Rio-São Paulo e uma Mercosul pelo Verdão, além de 2 paulistas, uma Copa do Brasil e um Rio-São Paulo pelo Corinthians. Treinamento tático de defesa contra-ataque. Tá parecendo uma múmia de tanta faixa, hein, Rogério? Seja bem-vindo ao Mesa. Aê! Que legal, Rogério, receber você aqui, a Michele, todo o nosso time aqui recebendo você. É um prazer enorme. Como disse na abertura, o currículo do Rogério, um currículo invejável, um cara sensacional, correto, sempre uma relação muito boa com torcedores, com a imprensa, além de ter jogado muita bola. E que legal receber você aqui, Rogério. Boa noite, obrigado pela visita. Pô, Garrafa, que satisfação imensa poder voltar aqui, né, ao Mesa, reencontrar Alex, que cobria a época de Palmeiras, Paulo, que não tive o privilégio de jogar junto, mas passamos juntos lá no Master do Corinthians, de vez em quando nos encontramos. Chico também, que é uma pessoa que eu admiro, você, Giovanella, né? Michele. E que satisfação imensa poder estar aqui hoje. E como é que tá a vida? O que tá fazendo, Rogério? Tá só usufruindo só de tudo de bom que você merecidamente conquistou? Viajando pra cá, pra lá, né? Muitos eventos, tivemos aí, semana passada, com o Master do Corinthians lá em Tupã e Pacaembu. E ontem... Tá até queimadinho. É muito sol, Paulo. Tem uma rapaziada que não corre, eu tenho que correr por eles, né? Porque eu sou o mais novo do Master, né? A gente fala em Master, eu sou o mais novo do Master hoje. E para entrar em forma, é só nos eventos mesmo ou tem uma preparaçãozinha durante a semana? Porque o Paulo Sérgio, ele faz a preparação dele, é muito simples a preparação dele. Começou. Ele dá uma volta no lago lá né, do 3, onde ele mora, no 3. Condomínio. Não, vou falar a verdade, porque aqui no mês a gente vai falar a verdade e não vamos... O bastidor é o seguinte, se você acompanhar o Paulo Sérgio... Boa noite, Paulinho. Se você acompanhar o Paulo Sérgio na rede social dele, Rogério, sabe como é que é? Você já viu lá, todo dia. Não, mas nós estamos falando do Rogério, mas você começa Só que ele dá uma volta na segunda-feira, vai trocando a camiseta. É o vídeo pra semana inteira, entendeu? Essa é a preparação água dele. como suor, né? Água como suor. Mas é isso aí, se movimentando e com o Master. Isso, fazendo alguns jogos, né? Ontem estivemos lá em Santa Cruz da Conceição. Olha. Ontem de manhã, ali pertinho de Araras. Um pouquinho pra frente, Araras, Leme, ali do lado ali, e fazendo esses jogos aí beneficentes. A gente vai falar muito com o Rogério, mas uma pergunta rápida para você. Rogério, por que a gente muito pouco tem visto gols de falta, que era uma das suas especialidades? Cara, que hoje assim, hoje não, né? Um tempo atrás hoje é tudo muito, como é que eu vou dizer? Robotizado. Robotizado. Hoje você não pode passar um pouquinho daquilo que planejamento de treinamento. Antigamente vai estourar não. A perna antigamente pesada. a gente pegava as bolas, pegava o goleiro às vezes reclamava, mas não, a gente puxava nosso carrinho lá de barreira, botava lá e após os treinamentos a gente ficava treinando, né? Hoje em dia já não. Hoje se passar aí excede o limite, contusão, lesão que vem pela frente. Ou seja, é importante, principalmente no futebol de baixa qualidade que a gente tem hoje, não é de uma qualidade elevada, a bola parada pode ajudar e muito, tem que começar a treinar, porque é treinamento sim. Já dei o meu spoiler com o meu querido Paulo Sérgio, tô de sacanagem com o Paulo aqui, saudade dessa criança maravilhosa, né? Também. Paulinho teve aí com alguns eventos, teve na Índia, já tá de volta, teve de volta no Gazeta Esportiva. Feliz da vida com o Corinthians, que também tá na liderança do Brasileiro, campeão paulista. Boa noite, Paulo.
Boa noite. Boa noite, Alex Miller. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Chico. Indignado com o VAR. Por quê, Chico? Eles ganhou. O Corinthians precisou fazer 5 gols para valer 3. Tá certo. É um absurdo Começou a inovação, É o Corinthians com 4 pontos. Vamos também a Mestre Caverna. Lá está ele quentinho na sua caverna, o mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, mestre. Ô, garrafão velho de guerra, que saudade, cara. Daqui a pouco a gente volta para falar do São Paulo, falar do Corinthians e até já. Beleza, mestre, casaquinho do mestre Alberto Helena Júnior. E claro, com ela, Michele Janela, porque hoje tem presentes top de linha e enquete com o nosso público, não é isso? Boa noite, Michele. Boa noite, Osmar Garrafa, boa noite para você que está em casa. Hoje tem um monte de presentes para vocês, então vamos lá. Primeiro, ficando atento ao nosso Instagram, para você que quiser ganhar alguns dos nossos presentes. Tem que falar comigo através do Instagram, @MesaRedondaTV. Tem uma foto do Rogério lá, você vai colocar o seu nome completo e a sua cidade nessa foto e dizer qual presente você quer. E eu vou conversar com você através de mensagem pelo Instagram, pedindo para você passar seus dados para você poder ser um dos presenteados. Quem sabe? Instagram, @MesaRedondaTV, tá certo? Então vamos aos presentes que temos essa noite. São 2 presentes super legais. O primeiro, muito obrigada ao nosso querido Carlos Caboclo, que é dirigente lá do São Paulo. Ele mandou um kit incrível, ó, o livro da Vila Maria ao Morumbi, do Morumbi para o Mundo, do nosso querido amigo senhor Carlos Caboclo, um porta-cartões do São Paulo, você São Paulino vai ficar cheio de coisa, um ovo da Páscoa também da Lacta, enviado pelo senhor Caboclo. E tem luva da Poker em parceria com a loja Gol de Placa e a camisa do São Paulo feminina tamanho M, em parceria também com a loja Gol de Placa lá de Santo André, tá certo? Esse é o kit de presentes número 1. E o presente número 2 é a camisa 3 do esporte, tamanho G, em parceria com a Umbro, que mandou pra gente essa camisa linda. Muito obrigada, Umbro, pelo presente incrível para os nossos telespectadores. Então entra lá no Instagram, @MesaRedondaTV, e a gente vai conversar. A pergunta que está no site, gazetesportiva.com, tem a ver com o Corinthians e é essa aqui, ó. Memphis Depay e Yuri Alberto formam hoje a melhor dupla de ataque do Brasil? Sim ou não? Sim! O que vocês acham? Então, vote lá no site gazetesportiva.com. Agradecendo a Queens Brindes pelas canecas do Mesa Redonda. O Rogério vai levar de presente essa caneca do Mesa Redonda tão bonita, tão especial. Obrigada, Queens Brindes, pelo presente maravilhoso aqui. Ela que faz as nossas canecas lindas, tá certo, Garrafa? E se liga também no Twitter. Põe sua foto assistindo o programa. Nossa arquibancada virtual, você vai aparecer aqui. Hashtag Mesa Redonda no Twitter, você assistindo o programa e fazendo seu comentário. Combinado, Michele Janela conosco aqui. Você viu presentes especiais para você e presente mesmo é a reportagem que o Silvestre vai trazer agora. Mais uma vitória do Corinthians, o Chico empolgado, você empolgado, todos os detalhes da vitória corintiana contra um time reserva do Vasco da Gama. Se liga na tela. No 31º jogo consecutivo do Corinthians em casa, com mais de 40 mil pessoas na Neoquímica, a Fiel deu show mais uma vez. Comemorou uma goleada sobre o Vasco, que poderia ter sido ainda mais elástica. Ficou na bronca com a arbitragem do Daronco. E gritou olé no final da partida. O Vasco poupou mais de meio time pensando na Sul-Americana. O Corinthians não, colocou em campo o que tinha de melhor à disposição. Eu sempre le dou prioridade à Liga, mais em uma como o Brasileirão, que nos últimos anos sempre venia sofrendo momentos que não queremos que volva a acontecer. A dupla de ataque estava inspirada. Yuri Alberto abriu o placar após bela ajeitadinha de Memphis. O camisa 9 do Timão marcou o gol 40 dele em Itaquera. Yuri retribuiu o presente. Assistência para Depay. O holandês que não marcava há 6 jogos ampliou. No segundo tempo, Bidu meteu o terceiro do Coringão, mas a alegria do lateral durou pouco. O
VAR foi acionado. Falta de ataque. Bidu não abaixou a cabeça não. Cruzou para Memphis se consagrar. Mas adivinha? O árbitro de vídeo novamente entrou em ação e flagrou impedimento de Yuri na origem da jogada. E o gol contra do João Victor? Esse aí valeu. Enfim, 3-0 Timão. Matheus Donelli e a trave garantiram a baliza 0 do Corinthians. Baliza 0 hoje, então. Você merece muitos elogios também nas redes sociais? Acredito que sim, mas foi como eu falei, o futebol é muito dinâmico, né? Então, quando as coisas dão errado, a gente recebe uma chuva de críticas e às vezes quando as coisas dão certo, a gente também recebe uma chuva de elogios. Nós somos esto. Todo el año fuimos esto. Acumulação de jogo, ocupação de espaço, time que tem muita posse de bola. O Corinthians venceu e convenceu. O que não convenceu o Corinthians foi o apito. Iniciar o campeonato falando de arbitragem é ruim, né? É chato. A questão é o critério. É o critério. Se vai para um lado, vai para o outro. É isso que a gente pede que os árbitros tenham. Os próprios atletas dentro do campo, eles não se sentem assim, desprotegidos em relação aos critérios. Se tem um critério para um lado, tem para o outro. O Memphis está com um tornozelo desse tamanho, inchado, não sei nem se tem condições de viajar para o próximo jogo. Vamos avaliar amanhã com todo o departamento médico, então simplesmente é isso. É a terceira vez que ele expulsa o nosso treinador. O Ramon não é um treinador que está o tempo inteiro gesticulando, é um treinador extremamente educado. Mas, mais uma vez, a gente volta aqui e pedir que tenha critério, não só para uma equipe, mas para as duas equipes, para que o espetáculo. En la historia mía futbolística, es el único entrenador que me expulsó, el árbitro que me expulsó 3 veces. Y yo hablo con pasión, con el momento, no anuló 2 goles y no le dije nada, absolutamente nada. Me hace perder el clásico. Es una lástima porque me hace perder el clásico y que me tenga que expulsar y no le dije absolutamente nada. Al contrario, él también me decía tranquilo, tranquilo y de repente me sacó la ropa. E não lhe dije absolutamente nada. Bom, tá aí o Ramon, o Corinthians reclamando da arbitragem. De qualquer forma, a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, depois de ter estreado com um empate, com o time reserva lá em Salvador, na Fonte Nova contra o Bahia, e agora pegou um time reserva do Vasco da Gama, o Carille. Ele entrou com apenas 3 titulares, Coutinho no banco, Veguete também, né? Maioria dos titulares como opção, e foi só com 3 titulares. O Corinthians não quis saber e fez a vitória por 3-0. Rogério, mais mérito do Corinthians, que tem o seu mérito, independentemente do adversário, ou o Vasco também facilitou muito a tarefa corintiana? O Corinthians fez a obrigação dele, né? Vencer dentro de casa, somar aí os 3 pontos na competição. O que eu não entendo no futebol hoje em dia é esse negócio de ficar poupando o jogador. Nossa época era quarta, era sábado e na outra quarta de novo. É isso que eu não entendo, esse negócio de ficar poupando. É muito diferente da época de vocês também, né, Paulo? Mas você sabe, você acha que o Veguete ou o Coutinho ia mudar alguma coisa nesse Vasco? É outro Vasco, Paulo, pelo amor de Deus. Esse Vasco, com esse setor defensivo que tem... Não dá, gente, não dá. O Corinthians ganharia de qualquer jeito. Esse setor defensivo, esse setor de meio campo, tudo bem. Não dá. Mas eu entendi o que o Rogério falou. Esse negócio de poupar entra no quesito que ele falou. Entra no quesito que ele falou das cobranças de falta. Hoje os técnicos poupam mais porque tem todo esse aparato tecnológico de ver a fisiologia. Mas, Alex, se vai machucar, se não vai. Jogo contra o Corinthians. Na Neoquímica você não pode poupar jogador nenhum. Também acho. Nenhum. Mas isso facilitou, né, Paulo? Não é que esses dois iam mudar qualquer coisa. Eu acho que poderia dificultar. Eu acho que esse Vasco tá muito fraco. Eu acho que esse Vasco tá muito fraco. Paulo, foram 8 titulares, sem tirar o mérito do Corinthians, gente. Mas são 8 titulares. Não, mas é o time titular do Vasco. Faz diferença. Esse time do Vasco tá que nem a seleção brasileira. Você não sabe nem quem é titular, quem é reserva. Você não sabe, não é? É verdade. Você não sabe nesse time do Vasco quem é titular, quem é reserva, irmão. Não, o Vasco é ruim. O Corinthians foi muito superior. Muito superior. Claro. Podia jogar com os 8 titulares do Vasco, o Corinthians ia fazer a mesma coisa.
Foram 3 falhas da defesa do Vasco. 3 falhas. A defesa do Vasco estava completa. Não tinha reserva nenhum. Então, obrigado, Chicão. Não, mas é verdade o que você está dizendo. Então, pouco fez como tanto faz o Veguete e o Coutinho. E o Yuri e o Memphis, independentemente da defesa, deitaram, né? Põe o primeiro gol pra gente, que aí a gente pega a palavra dos especialistas, lembrando que o Miller hoje não tá aqui com a gente, tá? Resolvendo um probleminha particular, nada grave com o Miller, tá tudo certinho. O Miller hoje recebeu uma merecida folga, mas nós temos aqui 2 especialistas, né? Então, ô Paulo, fala pra gente se o primeiro gol é a jogada do Memphis com o Yuri. Então, a bola já vem ali do lado direito com... Mateuzinho? Com o Carrilho. O Carrilho. Né? Carrilho que manda. E aí, olha o espaço que tem os jogadores do Corinthians para fazer a jogada. O Mendes já estava com o peito aberto antes da bola chegar. Não é? Ele já estava com o peito aberto antes da bola. Ele já sabia o que ele ia fazer antes da bola chegar. E agora é bom a gente ver o Yuri Alberto, né? Se fosse outra fase, essa chapada de esquerda dele ia para arquibancada. Mas fase boa, olha lá, chapou bem colocado. Então, é uma jogada onde a equipe do Vasco dá muito espaço. E para esses jogadores do Corinthians hoje, se der muito espaço, é gol. Ô Rogério, você conhece muito bem aquele lado direito do campo. Fala um pouquinho do Carrilho, da visão que ele teve para buscar o Memphis. Vocês que estiveram dentro de campo sabem muito melhor que a gente. O que passa aí, ó? Bola sai lá, viaja da direita, cai no Memphis, chega o Yuri e o Yuri bate. Fala pra gente. São 2, não só o Carrilho hoje, mas eu vejo o Martínez também. São 2 peças que encaixaram na equipe do Corinthians perfeitamente. O Carrillo faz muito bem essa passagem pela beirada do campo. Ele não é o extremo, né, hoje que fala, né, Paulo? Mas ele é um volante que se desloca muito bem pela beirada. Ele tem um poder de chegada, é um jogador de muita qualidade, tem uma visão de jogo muito boa e caiu por ali pela beirada, fez uma ótima inversão, uma ótima diagonal ali para o Memphis ajeitar essa bola pro Yuri. Para mim, o Carrilho é o ponto de equilíbrio desse time do Corinthians. Acho que se não for o melhor jogador do Corinthians, tá no top 3. Aliás, contra o América, o Ramon, que eu faço críticas a ele quando ele precisa mexer na equipe, ele destruiu o sistema tático contra o América, primeiro jogo, não, contra o Huracan. Né? O Corinthians tinha de forte ali, era o lado direito, a passagem do Carrilho, aí ele mexe no time, coloca mais um atacante, sem o meio, ele traz o Carrilho por dentro e perde essa jogada forte. Não, e outra coisa, Gabo, você vê ali, ó, eu acho que é o Tietê que chega ali para fazer uma cobertura, ele chega atrasado. E o Tietê é um jogador de meio campo. Ele não é um jogador para ficar lá no setor defensivo. Então, é por isso que eu falo. Infelizmente, é um Vasco muito frágil. Bagunçado, né? Bagunçado. Não tem posicionamento. Então, o Coutinho vai sofrer nesse time aí. Agora, a Michele trouxe a enquete da Gazeta Esportiva, né? A nossa enquete aqui. Memphis e Yuri, a melhor dupla de ataque hoje do futebol brasileiro. Vou querer saber de vocês e de você aí em casa respondendo a enquete, mas vamos ouvir aí a família Dias, né, como a gente chama na comissão técnica, falando, Chile, dessa dobradinha Yuri e Memphis Depay, que é a nossa enquete, né? É a melhor dupla do futebol brasileiro. A família Dias, em entrevista coletiva, o Emiliano e o Ramon falaram a respeito do tema. Se liga na tela. 8 meses que están trabajando juntos. Es muy importante para nosotros el manejo de juego ahí en la mitad de la cancha, de 3/4 para adelante. Y son 2 goleadores. Memphis a mí personalmente me gusta que convierta más, porque es el atacante, es el extranjero, es el jugador, uno de los jugadores más importantes que tenemos. Yo siempre hablo con él y me gusta que convierta, porque es un jugador importante. Oye, Yuri está en un gran momento, nos está definiendo cada jugada. Cuando estaba Garro también hacían la definición, teníamos un tridente muy importante. Romero también hizo muchos goles importantes. Ojalá que Coronado también en esa posición pueda convertir y ser importante para nosotros. Pero estamos felices de mitad de cancha para adelante con todo el juego, cómo están generando. Y hoy me parece que fue un partido muy especial porque queríamos demostrar a la gente cómo jugamos acá en la arena. Así que estamos felices por todo el grupo, cómo jugó. Tá aí, futebol é momento. Então eu pergunto para vocês se no momento, é a nossa enquete, o Yuri e o Memphis formam a melhor dupla do futebol brasileiro. Alguém concorda? Se você observar em todos os times, Chicão,
Que outro time tem uma dupla de ataque? Alguém lembra aí? Não, dupla de ataque se forma espontaneamente. Não adianta você querer que 2 jogadores, vocês já foram jogadores, a gente é observador, né, há muito tempo, e a gente sabe, 2 jogadores se dão bem espontaneamente. Não adianta você querer impor uma dupla, não é verdade? Ela nasce, né, Chico? Sócrates e Casagrande, por exemplo, é uma dupla que nasceu. Nasceu depois de um entrosamento interessante. Sócrates falava pro Casão, Casão, fica no vazio que eu te acho. O senhor foi ao extremo, mas está tudo certo também, mas com todo o respeito que merece mas o senhor foi ao extremo. Não, mas é que eu vou complementar dizendo o seguinte, eu acho que no caminho de Sócrates e Casagrande está o Yuri Depay e o Memphis Depay e o Roberto. Eles estão no caminho do Sócrates e do Casagrande. Vão chegar a essa perfeição. O Alex, você lembra de alguma outra dupla? Alguém lembra de alguma dupla diferente hoje no Brasileiro? É a melhor, Alex? Eu acho que daqui a pouco poderemos ter a volta da dupla Bruno Henrique e Pedro no Flamengo, que é uma grande dupla. Mas querendo esvaziar a melhor dupla do Corinthians, é isso? Não, deixa eu falar. Não, perguntar não ofende, você deixou eu responder? Eu sei, mas é que você falou, daqui a pouco vai ter uma dupla, eu tô fazendo uma pergunta. Então, você perguntou se tem algum outro time que tem dupla. Ele tá certo. Tá certo, desculpa ele tá certo. Você me perguntou se tem uma outra dupla. Eu falei, nesse momento não, mas daqui a pouco a gente vai ter a volta de uma dupla que já deu certo, que é Bruno Henrique e Pedro, que é uma senhora dupla de ataque. Né? Mas nesse momento, sem dúvida que Memphis Depay e Yuri Alberto estão bem na frente de todas as outras. Não, Alex tem razão, é uma dupla que pode também acabar engrenando. No momento tem alguém melhor que essa dupla? E fale um pouquinho da dupla pra gente, Rogério. A gente estava conversando aqui, não consegue achar. Não consegue. De repente você pega um atacante de área mesmo, igual o Corinthians tem, que é o Yuri Alberto, e o Memphis chegando por trás. Mas qual outra equipe que tem? O Atlético Mineiro, de repente, tem o Hulk, mas quem é o outro parceiro? Tinha o Hulk e o Paulinho. Era o Hulk Paulinho. Paulinho que veio pro Palmeiras agora. Então, no Palmeiras a gente não pode ter uma dupla aí também? No futuro, sim. No futuro? Paulinho e Vitor Roque. Ou o Estevão e Vitor Roque. Vitor Roque é o que não fez nenhum gol até agora. Ou Flaco Lopes e Paulinho. Você tá debochando ou não, né? Não, eu tô falando, pô. Ô Paulo, por que é uma dupla que deu sintonia, Paulo? Então, cara, eu sempre falei que o Yuri, sempre foi um jogador que ele compõe uma equipe, né? Ele não é aquele protagonista. E antes da chegada no Memphis, a cobrança era muito grande, tudo vinha em cima dele. Com a chegada do Memphis, o Memphis já é aquele protagonista, tá toda a mídia em cima dele e deixa o Yuri um pouco tranquilo, né? E aí começa a aparecer o futebol de Yuri. Então eu fico muito feliz porque nesse jogo nós pudemos ver que um procura o outro. E isso é muito bom. E tem uma conexão ali muito legal. Tanto é que no segundo gol, quando o Yuri pega a bola, ele parte para o meio, mas ele já está vendo. Então põe o segundo gol, por gentileza. Memphis. Ele já está vendo o Memphis chegando. Então isso é muito bom, né? Então, por exemplo, agora, aí depois você vai me falar, João Vitor. Olha o carrinho que o rapaz. Quer ver? Olha o carrinho que ele me dá ali, ó. Pra quê? E esse toquinho por cima aí? É jogador que sabe fazer gol, né? É jogador importante. Mas olha a jogada do Yuri. E o desespero para definir a jogada, o Rogério? Ali na cara do goleiro, a pressão, né? É muita qualidade, né? É um jogador diferenciado. É diferenciado. Michele, para você a melhor dupla do futebol brasileiro hoje, Yuri e Memphis, e concorda com o que disse a bancada? Pode pintar aí um Estevão Vitor Roque, Estevão Paulinho, Pedro. Mas assim, o momento, acho que é dessa dupla, né? O momento. Claro que o Flamengo tem jogadores maravilhosos, o Palmeiras pode ter aí com a chegada do Paulinho, formar uma dupla com o Vitor Roque, mas eu acho que no momento, Memphis e Yuri Alberto que teve essa grande virada, né? Eu acho que é a dupla, melhor ataque aí. Vamos, Chile, coloca o terceiro gol para a gente ouvir especificamente o Rogério e o Paulo e depois a gente vai para os lances polêmicos, como o Chico disse logo na abertura. O Corinthians precisou fazer 3 gols para valer 1 e aí eu quero saber se a arbitragem foi ou não foi bem. Ó, fala pra gente aí, o Rogério, desse lance aí, que acabou sendo um gol contra. Gol contra não tem impedimento, né? Ainda bem. Não, tranquilo, sim, mas só para falar sobre o lance, né? Ó, Memphis chega... Infelicidade do Vasco, né, nesse caso. Não, infelicidade não.
mau posicionamento dos jogadores do Vasco. Mas foi um até acidente porque o Memphis, quando corre, ele corre no meio dos dois zagueiros, sozinho, e aí na hora de chegar... E o que tem que ser feito aí, Paulo? Não pode dar espaço para um jogador desse. Um jogador como o Memphis, você tem que ficar colando. Você precisa, um dos zagueiros precisa ficar colado nele. Aí na corrida ele tira o jogador. Aí não, deixa correr, aí depois vem a lambança no final. E o goleiro falhou também, né? Ô Rogério, aí é falta de entrosamento, é alguém falar, um cola no cara, outro na bola. Como é que tem que se comportar ali os zagueiros ali com chegada do Memphis ali, por exemplo? Pelo que eu reparei ali, a marcação do Vasco estava alta, né? Adiantada. E outra, os dois zagueiros muito distantes um do outro e o Memphis pelo meio. Uma bola alçada ali, ele vai sair, igual da forma que foi, ele vai sair de cara pro gol. O que falta é uma comunicação, de repente, falar um zagueiro com o outro, os dois estão mais próximos um do outro, e o lateral também está fazendo uma cobertura, né? Que eu vejo muito é a mania do jogador de estar marcando olhando somente a bola. A gente não pode estar olhando a bola, você tem que estar de olho na bola e no adversário. seu adversário. Agora, o Léo Jardim não podia ter pego essa bola. Eu sei que foi muito lance de reflexo. Isso de olhar o jogador, isso é o beabá. Isso é o beabá. O trabalho que você faz ali defensivo, você começa a ter esse trabalho. Hoje se faz tanto espaço curto, espaço reduzido, e treina a defesa, treina meio campo, treina ataque, mas parece que eles não aprenderam nada. Ó, pra não falar bobagem, é pergunta. O Léo Jardim, é claro que estava muito em cima dele ali, foi meio de reflexo, ele acaba, a bola bate nele e vai na cabeça do zagueiro. Mas não era uma bola ali, tinha tempo hábil de reflexo para ele fazer o encaixe? Eu acho que poderia encaixar a bola. Eu acho que poderia. Você acha que não? Na verdade ali... Não? Os dois backs se assustaram com o Memphis, né? E um ficou na dúvida quem mas marcar. O goleiro, Chico, eu quero saber do Léo, ó. Mas os backs é que atrapalharam o goleiro também. Mas a bola escapou do goleiro, acho que a bola não estava rápida, ó. Quer ver, ó? Você vê como os dois zagueiros estão longe um do outro. Sim. Muito longe. A grande falha foi essa. Se a bola tá do lado direito, igual tá do lado direito do Corinthians, o zagueiro do lado direito do Vasco tinha que estar fechado. É que eu falo isso... Tá mais perto. Que eu falo isso, Paulo, Chico, Michele, Rogério, Alex, é que hoje a gente não vê goleiro muito encaixando bola. Nem sei se essa bola podia ser o encaixe, mas os caras tudo é espalmar, tudo é rebater. O Paulo, o Rogério disse que estava muito em cima no reflexo ali, o Léo não podia fazer outra coisa não. Você acha que era uma bola que podia dar um encaixe para ele ali? Eu creio que ele falhou. Quer ver? Se ele... Se assusta com a bola, não, parece. Outra coisa, dá uma manchete na bola, faz alguma coisa, mas joga tira longe, da área. Joga longe. Tira da grande área. O Memphis, eu acho que chegou a finalizar ainda. Eu acho que ele chegou a chutar ali ainda. Aí foi no peito dele. Defendeu. Pode ver, ó, acho que ele finalizou. Olha lá. Um toquinho. E deu no toquinho, a bola bateu no peito. Mas mesmo assim você tem que espalmar, né? Mesmo assim você tem que espalmar. Você não pode deixar naquele setor. A bola bateu no peito dele. Mas então, dominou. Não sei, alguma coisa, acho que alguma providência deveria ter sido tomada. A Fiel agradeceu. E aí, agora, a gente vai separar os dois lances polêmicos que o Chico reclamou logo de início. Eu tenho dúvida em um deles. Não sei se a bancada tem dúvida nos dois ou não tem dúvida. O Corinthians teve 2 gols. O Corinthians poderia ter chegado a 5, estão falando. Eu quero ver, analisar lance a lance, são os lances polêmicos do jogo. Então vai separando aí, Chiri. Legal. Então, recado da Michele dado, vamos para os lances polêmicos. Ontem o Chico Lang falou, é hoje que o Corinthians vai devolver aquele 5-0. Lá no passado, quando o Roberto Dinamite voltou do Barcelona, de uma rápida passagem pelo Barcelona, Roberto Dinamite do Vasco, já falecido, ele volta pro Vasco da Gama, tem um Corinthians e Vasco no Maracanã, o Vasco ganha do Corinthians de 5... Foi 5-0, né, Chico? Não, foi 5-2. 5-2, 5 gols do Dinamite. E ontem o Corinthians poderia ter chegado aos 5, mas tivemos 2 lances polêmicos, 2 gols que foram anulados pela arbitragem. Vamos colocar primeiro o lance do Bidu, né, Chile? O do Bidu, vamos ver se houve falta, não houve falta. E teve participação do Memphis também, nesse que seria, inclusive, o 3º gol do Corinthians, porque foi antes daquele gol contra. Vamos ver na tela aí. Pera aí, já estamos no finalzinho. Bidu, há um desvio quando o Bidu chuta, né? A bola vai pro gol. Vamos pegar desde o início ali pra gente ver. Aí, ó, porque a arbitragem dá ali, ó. Tá vendo?
É um lance que é falta, né? É falta, não tem o que falar. Não tem o que falar. Pede apoio ali. Mas eu lamento muito, viu? Porque o Bidu ontem foi muito bem no jogo. Ele merecia ter feito esse gol, Merecia ter valido ter o feito gol. Mas foi falta. Foi um jogador muito importante. Muitas críticas que são dadas ao Bidu, ao Mateuzinho. Ontem eles jogaram muito bem. É joelho no pé esquerdo ali. Será que é suficiente para cair? Sim. É o pé de apoio. Ô, Garrafa, antigamente chamava isso de tropicão. Tá trança-pé, né? Trança-pé, tropicão. Pra mim você não foi nada. Mas antigamente você não apita, Chico. Você não apita, falta. Chico. Você não apita. Deixa o lance seguir. Deixa seguir. Abraça e comemora com ele. Não, abraça e comemora com ele não, mas apita e deixa seguir o lance. Houve um tropicão, só isso. Chico, não brigue com a imagem, Chico. Ali é o pé. É o pé do jogador do Vasco no joelho do Bidu. É falta, Chico. Não, é o contrário. É o joelho do Bidu no pé do Vasco. É o contrário, entendeu? Por isso mesmo que o cara do Vasco cai e o Bidu segue no lance. Ô, Paulo, o VAR acertou aí? Não, acertou. Eu sou um crítico, mas acertou aí sim. Alex? Não, acho que acertou. Foi nítido, né? Que foi falta. Não dá pra brigar com a imagem, Rogério, né? Não dá pra brigar com a imagem. O Chico Lang tá pensando ainda, vou voltar com o Chico, quero saber se o Chico vai insistir de que foi gol legal. Michele Janela, isso é falta, não é falta? Acertou a arbitragem, o VAR corrigiu de forma correta, Mi? Eu acho que sim. Acho que tá tudo certo, Garrafa. Chico Lang quer pensar, repensar, vou lhe dar um tempo, o senhor pode pensar. Não precisa dar tempo nenhum. O senhor tem certeza que o senhor vai falar? Certeza absoluta, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Tipo, é razão ou é coração, Chico? É coração. Eu tentei. Eu juro que eu tentei. Tá ok. Esse aí, gente, já tava a gente tá passando por quê, né? Por uma obrigação pra gente discutir. Agora eu quero... Esse aqui acho que vai dar uma polêmica aí. Tá? Esse vai dar uma polêmica. Origem da bola, gol do Memphis Depay, finalizando. Aí o árbitro é chamado ao VAR e há uma irregularidade no lance, segundo o árbitro. Vamos ver o que aconteceu no lance aí. Se liga aí. Tá aí, ó. Esse aí é o já é o finalizando, né? Bola com... Não é esse aí ainda. Agora, ó. Vem a bola, ó. O Yuri saiu da posição de impedimento ali. E aí, ó, o Memphis tá brigando com o lateral esquerdo que era do Corinthians, Nossa, me fugiu até o nome dele aqui. Piton. Aí a bola bate no Piton e vai pro Yuri. Então todo mundo falou, mas pô, veio de um jogador do Vasco. Só que, ouvindo, acho que a Nadine, que estava na Prime Video, a explicação da arbitragem é o seguinte. Se você puder, Chile, quando a bola bate no joelho do Piton, parar ali, ó. Aquele ali é o momento mais importante, porque, aí, ó, quer ver? Ó, a bola vem, ó, viajando. Aí vai o Piton e o Memphis brigando. O Piton domina no joelho. Ela diz que ele não teve total domínio da bola, a bola espirra pro Yuri, que estava em condição de impedimento. Mas pra mim, a bola vem no joelho do Piton, ele tenta fazer o domínio, ele se complica e a bola vai pro... Olha, ó, tá aí, ó. Quer ver? Ó, é isso aí, Chile, ó. A bola era dele, de domínio dele. Ele que fez boba. Pra mim, essa bola espirra pro Yuri, que estava na condição, partindo, inicia a jogada no Piton, pra mim. Não lá atrás, na origem. O gol pra mim seria legal. Essa é a minha interpretação. Mas você sabe, Garrafa, o que mais me impressiona, muito correto a sua colocação, mas a bola, ela volta pro setor defensivo do Corinthians. De lá sai a jogada. Ali, o árbitro já tinha que parar o jogo. Você foi o impedimento ou falta que aconteceu lá atrás? Paulinho, pera aí, ó, só pra você entender. Não, eu entendi. Mas depois, se você dá sequência no lance, ela ainda tem uns 10 segundos de bola rolando. Não, tudo bem, não, mas ó... Então para antes. Não, Paulo, quer ver? Quando a bola sai lá de trás do goleiro... Não pode parar antes. A bola sai lá de trás do goleiro. Tá. Volta lá no início, ó. Chile, volta lá no início, por favor, vamos lá. Vamos recuperar. Dá sequência aí, ó, na Paulo, jogada. Ali, ó. A arbitragem considera essa como início de jogada. Por que ela considera isso como início? Quando a bola bate no Piton, na interpretação do árbitro, ele entende que o Piton não teve um domínio, não conseguiu dominar a bola. A bola não era absoluta dele. E aí, vale o quê? Vale o início do goleiro. Só que pra mim, quando ela bate no joelho, ele não teve o domínio por incapacidade dele. A bola era de domínio dele. Sim, ele podia ter matado a bola, saído, punha no joelho. Ele não conseguiu fazer. E aí, a partir daí, tem, no meu entendimento, minha interpretação, tem um novo nascedouro da jogada e por isso não é impedimento. Concordo com você plenamente. É isso aí. Você descreveu como aconteceu. Muito obrigado, Chico. Você vê que não é nada pessoal, Chico. Não é nada pessoal, te diverge de alguma...
Parabéns, o senhor merece. Mas eu tinha até dúvida se você fosse concordar comigo. Eu achei que você ia falar que era gol ilegal. Com você porque você falou a verdade, só por causa disso. Ô, Rogério, a sua avaliação. Garrafa, eu não sei se tem a jogada inteira aí, né? Para nós analisarmos depois desse lance que você mencionou. Porque dá sequência na jogada. Mas então, mas ele anula não pela sequência, ele anula em cima do lance. Sim, ele anula ali, mas por que ele não anulou antes? Porque o protocolo manda o árbitro seguir o jogo até o final. Mas é assim. É isso que atrapalha. Não, mas ele tem Você que... tá entendendo? Mas tem que seguir até o fim, não tem jeito. É isso que até atrapalha. porque ele nem percebeu. Ele só percebe com a imagem do VAR depois. E aí ele chega à conclusão que a bola não era de domínio do Piton. No popular, deixa no joelho do Piton. Aí se não é gol, Garrafa, continua. No popular. Se o árbitro considera que foi só um desvio do jogador do Vasco, o Yuri Alberto está impedido. Isso. Se o árbitro considera que o jogador do Vasco tinha a bola sob o seu controle, aí é o nascedor de uma nova jogada. Esse é o resumo. Eu acho... Então, Alex, tinha condição de domínio? Piton, então, era de domínio? Eu acho que o árbitro analisou que ele não tinha condição, porque ali ele não estava sozinho dominando a bola. Essa é a imagem, ó. Então, deixa eu explicar. O árbitro Fica só nisso, Chile. O árbitro interpretou que ele não estava sozinho dominando a bola e ele estava dividindo a bola, disputando a bola com o jogador do Corinthians. E nesse momento em que ele está disputando a bola com o jogador do Corinthians, ele ainda não tinha o domínio da jogada. E a bola espirrada. E a bola espirrou. Mas bola espirrada. É uma interpretação. Espirrou por incompetência dele. Você passa o jogo inteiro disputando a bola. Mas o que o árbitro fala é que se você dá o passe pro jogador adversário, um passe intencional. Aí não é impedimento. É um passe intencional. Mas essa bola espirrada... Ele tá de frente, gente, ele tá de frente pra bola. O Memphis tá de costas pra ele. O domínio é todo dele. Essa disputa entre o Memphis e o... Deixa lá, Chile, por gentileza. E o Piton, essa bola sobra pra quem? Pro Yuri Alberto que estava impedido. Isso. Mas ele, não é ele que faz a jogada ali, é ele que faz a jogada ou é o Bidu? Não, depois a jogada ela volta então, pro setor defensivo, aí depois ainda tem mais uma jogada. Tem uns 10 segundos ainda de jogada, então, e depois que acontece o gol, que eles vão Mas isso é muito errado. É isso, tá errado. Aí tá muito Tinha que já no começo do lance... Para ali. O VAR chega e fala assim, ó, tá errado, tá impedido. Só um pouquinho. Pode esperar fazer o gol, gente. Só um pouquinho, gente. É protocolo, Só um pouquinho. Primeiro que é o protocolo. Segundo que foi uma jogada de um detalhe tão minucioso que no campo... tem que ser checado no VAR. Ninguém viu no campo isso, ninguém percebeu. Então é quando nem o árbitro, em ovo, gente. Nem o árbitro e nem o Bandeira. O VAR tem obrigação... O VAR viu antes. Viu, tanto é que chamou. Viu, quando ele vê, Paulo. Mas quando ele vê, ele tem que parar, já aconteceu o lance. Deixa seguir. Tem que deixar seguir. Todo gol é revisado. Mesmo se você achar que foi o pênalti, o cara bateu um pênalti e fez o gol, o VAR olha se teve alguma irregularidade no pênalti, se teve invasão de área. Isso, tá o VAR analisa todos os gols. Ué, então você está dizendo que foi legal. Tipo assim, ser anulado. A anulação foi correta. Mas, gente, não, a questão aqui, está discutindo uma outra. A questão que o gol foi anulado por aquele domínio do Piton. Eu acho que é isso que... Porque é que a gente tem que discutir. A bola era de domínio? Se era de domínio, o árbitro errou. Se não era, o árbitro acertou. Para mim, era de domínio do Piton. Só uma coisa em cima do que você falou. Não está na regra a falta de competência do jogador. O que está na regra é tecnicamente o que acontece no lance. Na minha interpretação, o Piton não tinha o domínio da bola porque ele estava disputando com o Memphis. Ele não conseguiu o domínio por incapacidade, Alex. E para configurar o nascedor de uma nova jogada, tem que haver um toque premeditado, um toque intencional. Ele ali estava tentando dominar a bola e a bola escapou. Ele não fez um toque. Ele não passou para trás de propósito, você entendeu? Mas aí Mas a falha do Piton... Numa bola dessa, como que você vai de joelho? Como você vai dominar a bola de joelho? Não é verdade? Aí vai o erro. Aí vai o erro. Se ele vai de joelho e a bola sobra... Não estamos no aspecto técnico. Então a minha pergunta pra gente ratificar a decisão ou não do VAR, que eu quero saber de vocês o Piton tinha o domínio da bola? Sim ou não? É isso que eu quero saber de vocês. É nítido que não. Pra mim, ele tinha domínio da bola. Ele tinha domínio da situação. Eu vou, deixou o lance lá, o Memphis tá nas costas dele. Ele tinha domínio da situação.
Ele tinha ou não? Tinha domínio da Paulo situação, tinha. até porque ele vai Não dominar tem a bola domínio, com o tava joelho. dividindo a bola. Tá. Então, se pro Paulo tinha domínio, o gol deveria ser marcado legal de acordo com a regra. Pro Alex, o Piton tinha domínio? Volta lá no lance. Quero saber se ele tinha um domínio absoluto. É só você olhar Não o tinha lance. domínio absoluto, Não tinha. porque ele estava disputando a bola. E quando a bola veio, a bola bateu no joelho dele e Mas, se Alex, se espirrou. você não tem o domínio completo da bola, você vai ali naquele lance, você vai chutando a Não bola. importa Você isso vai na cabeça- regra. Ele Não importa isso na regra. Eu entendo o que você está falando, Então, mas é o que tá- mas quando ele vai Essa com o regra joelho para é dominar a bola porcaria. no joelho, ele espirra Ó, pra gente não ficar maluco. Eu só tô explicando a regra. É isso aí, mas tudo bem. Ficou clara a regra, tá? Eu quero saber, ele tinha ou não tinha o domínio, Alex? Não tinha. Então óbvio tá que não, bom. bola Então a bateu nele, arbitragem escapou. acertou. Pra mim, a arbitragem... Ele Desculpa. não quis tocar pra trás, entendeu? Se ele não quisesse quis. tocar pra trás, aí sim. Ele não quis. Quando bate e volta... Ele não quis, mas ele tinha domínio. A minha visão é que tinha domínio, por isso o árbitro errou. Pro Não, Paulo tudo bem. tinha domínio, errou. Pro Alex ele ainda não tinha domínio da jogada, Não, o árbitro bateu. acertou. Pro Rogério, ele tinha domínio da bola quando ela bate na coxa, a bola já era dele. Não foi dele por incompetência dele. Como é que você interpreta, Rogério? Interpreto que ele não tinha o domínio porque a bola está em disputa. É Então isso. tá certo. Tem então, um então o VAR adversário acertou. do lado, ele não consegue... Então já temos 2 acertos e 2... Então, só queria o Rogério pontuar falou, uma tô com coisa. o Rogério, tá bom? Eu só queria pontuar uma coisa, Vamos Garrafa. Igual o Paulo falou, depois de 10 segundos, né? Aí o VAR entra para fazer a revisão. Sim. Se a bola rola, se tiver jogo durante 1 minuto, Vai o voltar VAR pode lá. entrar ainda. Pode. Se a bola não parou ainda, pode. Mas não, mas Depois de um ele vai entrar, não minuto, entraria se lá atrás, acontece né, o Alex? lance- Aí não entraria lá atrás porque nasce o outro lance. Sim, a partir do novo lance, não. Mas ali não foi. Ali foi o lançamento que foi no gol. Né? Pô, Chico, o gol saiu do lançamento. Então, pro Rogério, a anulação foi correta, porque o Piton não tinha total domínio da bola, pro Alex também, pra mim e pro Paulo já é diferente. Acho que ele tinha o domínio, mas ele não conseguiu. Aí foi uma incapacidade dele, a bola era pra dominá-lo. Aí foi um erro dele. Falta de Pra você, Chico, habilidade. ele tinha domínio? Tinha. Então tá Tinha o certo. domínio da bola. Tinha domínio. Michele, A bola naquele escapou. lance, o jogador tinha domínio total da ação ou não tinha? Se ele tinha domínio total Do da gol ação... do Memphis? Ali o Piton. Volta pra Michele ali o lance ali. ó. O Tá bom? Rogério falou que não tinha. Então você tá com o Rogério. Eu mudei de ok. ideia. Ó. Se ele Então tá acha bom, que não tá tinha, certo. quem sou eu pra dizer que tinha? Vai ficar Eu comigo. achei que o gol foi legal, que anularam. Agora ficou bom. Entendeu? Agora Achei que tava ficou tudo bom. lindo, um gol do Memphis. Aí, ó, tá todo mundo jogando, ninguém reclamou de nada, aí depois anula o gol. Eu acho horrível. Bom, de qualquer forma, tá aí o VAR trabalhando. Isso gerou, inclusive a expulsão do Ramon Dias. Bom, essa dupla aí, né, da comissão técnica, a família Dias, está controlando o Corinthians há um bom tempo. A gente teve o Tite, que tem o filho dele que trabalha na comissão, mas não tão ativo como o Ramon, né? Tem o Emiliano ativo na sua função. O Dorival também. Tem o Silvestre, que é o filho dele lá, na comissão técnica dele, mas não tão ativo, pelo menos à beira do campo, nas coletivas, não é verdade? E o Silvestre vai nos mostrar, claro, um pouco desse entrosamento, como é que é esse trabalho dessa comissão técnica. Só que antes disso, o mestre está pedindo passagem. Quero falar deste Corinthians. Pois não, mestre? Segura um minutinho só, Silver. Quero ouvir o mestre sobre o Corinthians. Pois não, mestre? Bom, ontem o Corinthians, tem que estender um tapete vermelho. Quem me deu um passeio no Vasco, meteu 3-0, podia ter feito 5, 2 gols foram anulados, né? E tudo graças também, mas sobretudo, ao nosso querido Memphis Depay, que é um craque. Craque no sentido coletivo da palavra. Não é aquele espetacular, mas ele é um craque no sentido de fazer que o time jogue bem, sobretudo do meio de campo à frente. Tô com você nessa, mestre. E o Silvestre tá pedindo passagem aqui, ainda tem muita coisa do Corinthians. Quero saber como é que é essa relação aí, né? Mostra pra gente, Silvestre, esse trabalho do Ramon Dias e do filho Emiliano. É bem diferente de tudo que a gente tem visto em outras comissões técnicas do futebol brasileiro. Se liga na tela. Enfim, a consagração da família Dias no Corinthians. Título paulista histórico, sim, por alguns motivos. Fim da fila de 6 aninhos e muito mais. Una experiencia jugar la primer final con Corinthians y poder ganarla y sobre todo en casa con su rival de toda la vida. Tener la posibilidad con tu trabajo faz
hacer feliz a 35 millones de personas no acontece siempre. Ramon Dias e o filho Emiliano chegaram ao Corinthians na metade do ano passado para evitar o rebaixamento do Timão. Executaram a missão e foram além. A incrível arrancada nas rodadas finais do Brasileirão, com 9 vitórias consecutivas, trouxe confiança para a temporada seguinte. O fracasso da pré-Libertadores foi um golpe duro, superado rapidamente. No Paulistão, sagraram-se campeões de maneira incontestável e, de quebra, seguem invictos contra o Palmeiras de Abel Ferreira. E graças também a isso, Ramon Dias se tornou o treinador argentino mais vencedor de todos os tempos em número de títulos, 17. Tiene mucha importancia para nosotros por el momento en que llegamos. Cuando llegamos, el momento que estaba Corinthians. Y como hablamos con Emiliano, tuvimos mucho coraje para asumir en un club que estava último. Estou muito feliz, eu cumpri um sonho hoje de ganhar um título com Corinthians, porque é um clube que eu queria estar. Felicidade e glória após sofrimento e desconfiança. Será que a fiel torcida e parte da imprensa daqui para frente vão confiar mais no taco dessa dupla argentina? Bom, tá aí. Rogério, qual é a sua sensibilidade? Claro, nem nós jornalistas estamos no dia a dia, né? Você também, obviamente, não está lá. Mas qual é a sua sensibilidade de como funciona essa comissão técnica e como os jogadores acabam lidando aonde tem um filho muito ativo? O Emiliano fica à beira do campo, praticamente como um treinador do Corinthians, chama a responsabilidade em entrevista coletiva, responde o que tem na própria cabeça, algumas respostas, algumas perguntas ele passa para o pai. Como é que o jogador reage a esse tipo de comissão técnica? Numa boa, ô Rogério, você imagina? Não, tranquilo, pô, tranquilo. O cara tem uma confiança grande, né? No elenco, e o elenco para com ele, né? Com a pessoa dele. O nosso problema que eu vejo, Garrafa, é que a gente não tem essa paciência, né? Para o cara desenvolver o trabalho dele, né? Se 3, 4, 5 jogos o cara não der o resultado, já é tirado, já é eliminado, já tira, vai trazer outro. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de paciência, de tempo, dar tempo para que o treinador venha e desenvolva o seu trabalho. E ele vem fazendo um bom trabalho, né? Tirou o Corinthians do ano passado do rebaixamento, levou o Corinthians próximo de uma Sul-Americana também. Sim. Entendeu? Então acho que requer levou o Corinthians à Copa do Brasil, classificou para a Copa Libertadores, mas foi um fiasco a participação na Mesmo em 3 competições, ele sofrendo ali a pressão pelo rebaixamento, mas ele ainda foi avançando, foi na Copa do Brasil e na Sul-Americana, e tirou o Corinthians do rebaixamento. Então acho que a gente precisa ter um pouco mais de paciência, dar tempo para o cara desenvolver o seu trabalho. E ele, com o filho também, que tem capacidade, eu vejo que o Corinthians vai crescer muito. A boleirada, Paulo, encara numa boa ali, com o comando meio que dividido? Como é que você imagina? Cara, antes um de casa do que um de fora. Então o Emiliano sabe muito bem o que pensa o pai. Sabe muito bem como pensa o pai e ele entra nos momentos onde ele vem suprir uma necessidade que o pai não pode corresponder, que é a língua. Então ele consegue falar a mesma língua do jogador. E também o Ramon, por ter sido um jogador, e o que eu ouço também, essa vinda do Ramon e do Emiliano, o vestiário do Corinthians melhorou muito. Melhorou muito porque ele tem voz ativa lá dentro. E tava muita bagunça, Rogério. Tava muita bagunça. Todo a recuperação do Yuri Alberto passa por essa comissão técnica. E aí a comissão técnica começa a colocar ordem dentro do vestiário. Então os dois conseguiram colocar uma ordem dentro do vestiário e esse time que está aí hoje é porque eles iniciaram um bom trabalho. Ele tem méritos, óbvio que tem méritos. O Rogério fez aqui as conquistas que essa comissão obteve, essa dupla obteve, tirando o Corinthians de um rebaixamento que era praticamente dado como certo, a vaga na Copa do Brasil tinha ido para o espaço, né? Vaga para a pré-Libertadores, levou o time até a semifinal de uma Copa Sul-Americana. E mais acrescento no mérito, não só do Fabinho Soldado, mas muito também do Emiliano, quando ele traz o Carrídio, é do Ramon isso. O Ramon já havia trabalhado com ele lá na Arábia,
Né? E o Carrillo, pô, que reforço que eles trouxeram. O Angeleri, lateral, o Angeleri, que chegou agora aqui. Pô, todo mundo falou, pô, esse cara tá 9 meses lá na Espanha sem jogar. Pô, ele colocou com todo o respeito. Eu sou fanzaço do Estevão, mas nas finais do campeonato ele colocou o Estevão no bolso. Sim. Com a experiência que ele tem, ele colocou o Estevão no bolso, indicação da comissão técnica. Mas as minhas críticas ao Ramon é quando ele precisa mexer no time, ele se perde todo, a comissão técnica se perde toda. E isso acabou fazendo o quê? Que o Corinthians, nas competições nacionais, né? No nacional, o Corinthians vai bem. Mas quando tem uma competição internacional, o time não vai bem. O time não anda. Foi na pré-Libertadores assim e já se complicou perdendo por Huracan na Copa Sul-Americana. Vamos ouvir o que a comissão técnica, e aí vocês podem continuar desenvolvendo o assunto, o que eles falam, por que dessa instabilidade? Bem com as competições nacionais, mas muito mal com as competições internacionais. Fiasco na pré-Libertadores e na Sul-Americana em casa, com mais de 40 mil, o Ramon fez um monte de bobagem, mexeu, destruiu o esquema tático do time e o Corinthians perdeu também. Vamos saber a avaliação dele sobre esse tema. Son esas noites que dá todo errado y dio todo errado. Lamentablemente no está aconteciendo en copas. Pero acho que también de mudar de la forma de jugar, no somos esto. Todo el año fuimos esto. Acumulación de juego, ocupación de espacio, un time que tiene mucha pose de bola. Pero sí, fue una noche fea, no. Son esas noites que no sale nada. De lo planillado no salió nada. Erramos nós también. Y hallo que el grupo está acostumbrado a estos juegos. Nós somos esto lo que vieron hoy. Fueron todo el año pasado también. En el Paulista es eso. Hoy tenemos un grupo muy fuerte que de mente tenemos un grupo que está acostumbrado a los altos y bajos. Que un día somos dioses y al otro día no servimos para nada. Pero el grupo está acostumbrado a eso y estoy muy feliz con la reacción que tuvo el grupo rápida. É coincidência, gente, essa instabilidade, essa diferença de um torneio internacional para um nacional? Não, não foi coincidência. Contra o Huracan, jogaram os titulares do Corinthians. Os titulares ainda estavam todos de ressaca. Essa é a grande verdade da conquista em cima do Palmeiras. Tá. E na pré-Libertadores, o senhor explica o quê? Aquele vexame na pré-Libertadores. Foi vexame, Chico? Na pré-Libertadores o que aconteceu foi deu um branco no Corinthians no jogo de ida. E acabou levando 3 gols. É difícil tirar 3 gols. E no jogo de volta o Corinthians jogou bem. Só que não fez o suficiente para levar para pênalti ou passar para Quase conseguiu ainda. Quase conseguiu. Quase conseguiu. Só que essa semana o Corinthians vai à Colômbia na quarta-feira. Já viajou, inclusive, para a Colômbia. Tem o América de Cali. É jogo decisivo. Tem que vencer dificílimo, lá. Hein? Dificílimo. Uma avaliação normal, o Corinthians nem é favorito para jogar lá. Lotado, vai ser pressão e time tal. De massa lá. Clima de Libertadores. Sem dúvida. Aí ele teve o jogo contra o Vasco, já está na Colômbia, quarta tem o América de Cali Sul-Americana e sábado o Palmeiras. E aí a família Dias foi perguntada, qual é a prioridade do Corinthians? É brasileiro? São as Copas? Vamos ouvir qual é a prioridade do Corinthians. Qual é a prioridade, você que está nos assistindo, qual é a prioridade do Corinthians deveria ser? Campeonato Brasileiro, para não passar o que passou o ano passado, ou nos últimos anos, brigando por rebaixamento. O Corinthians tem 4 pontos, está na ponta alta da tabela. Ou são as Copas? Vamos ver o que pensam os comandantes do Corinthians. Siempre le dio prioridad a la liga. Más en una como el Brasileirão, que los últimos años siempre venía sufriendo momentos que no queremos que vuelva a acontecer. En la Copa vamos a brigar también con nuestras armas, pero para nosotros siempre la prioridad porque você queda fuera de una Copa, está bien, es ruin, es chato, es triste, pero no queremos volver que no quiero ni hablar de lo que aconteció en los últimos 3 años o 2 años. Por supuesto que no siempre vamos a dar prioridad al Brasileirão, porque en las copas usted puede quedar fuera, sí, pero lo otro es una catástrofe si acontece lo que tenga que acontecer. En ese sentido, no siempre damos mucha prioridad al Brasileirão. Después las copas, no vamos a dejar a ninguna, vamos a brigar porque estamos en un chimi grande y tenemos que brigar, pero el Brasileirão no puede dar mole ahí porque es difícil. Y Corinthians no puede volver a pasar nunca más la situación que pasó los años anteriores, que ya es pasado, pero siempre hablamos con
con Ramón y hasta con Fabinho mismo, ¿no? con todo el mundo, con el elenco en sí. Corinthians não pode voltar a passar nunca mais essa situação. Acho que tem razão. O Corinthians não pode voltar à situação que estava nos últimos anos, né? Começou teoricamente bem o campeonato e a prioridade é o Brasileirão. A bancada concorda? Você concorda? Mas se a prioridade é o Brasileirão, foi perguntado também à comissão se o Corinthians briga pelo título do Brasileirão. Briga ou não briga? Vou querer saber da bancada, mas antes dos treinadores do Corinthians. A família Dias responde. Prometer título nunca. Como no prometimos el Paulista, lo que sí sabe el torcedor y sabe que no tomamos con la misma importancia cada juego como si fuera el último. Después, más a frente se va a dar, porque hablar de un promedio es difícil, porque transcurre en el año como está aconteciendo ahora. Tu golero titular se machucó. El mejor camisa 10 del país se machucó y acontecen un montón de cosas. Entonces, prometer algo al torcedor que a veces no están... Vamos a brigar, vamos a intentar llegar lo más alto posible en todas las competencias. Alguna va a dar, alguna no. Pero el sueño y la ilusión no la vamos a perder nunca. Bom, a comissão foi bem clara. Corinthians tem como prioridade o Campeonato Brasileiro, não quer mais passar sufoco, deixar o Chico Lang desesperado, você corintiano também desesperado, vai brigar nas Copas, mas prioridade é brasileiro e não prometeu o título, mas é o Corinthians, a camisa pesada, chegando aí, de repente, tá na briga pelo título. Então a pergunta para vocês é, duas em uma. Tá certo, a prioridade tem que ser realmente o brasileiro, vocês concordam com ele? E mais, o Corinthians tem time para ser campeão brasileiro, briga pelo título? Chico. Tem time para brigar pelo título, sim. Principalmente nessa tática que o Ramon está levando, né? Por quê? Ele está levando o Corinthians exatamente para o lugar de ganhar títulos. Só que ele não pode admitir que o Corinthians vai ganhar título, mas ele vai lutar pelo título brasileiro, sim. Principalmente por causa dessa posição que ele está tendo firme. E priorizar o brasileiro significa olhar para o clássico de sábado contra o Palmeiras e tentar montar um time para ir à Colômbia, lá em Cali, em função do que ele vai fazer no Brasileirão, ele está certo? Contra o Palmeiras, a prioridade tem que ser brasileiro? Eu acho que sim. E ganhar do Palmeiras lá em Barueri vai ser um trunfo enorme para o Corinthians. Então ele tem sim que fazer o esquema mais ou menos como ele vinha fazendo no Campeonato Paulista. Coloca o time reserva quando precisa pôr e coloca o titular quando o jogo é importante. Ô, Rogério, você disse logo na abertura, esse negócio de poupar jogadores e tal, você não concorda muito. Então acho que talvez você possa divergir um pouco dessa ideia de priorizar o Campeonato Brasileiro. Você iria com o que tem de melhor em Cali, na Colômbia, quando isso precisa dessa vitória, e depois ver o que, entre aspas, sobrou para enfrentar o Palmeiras? Como é que você acha que deveria ser administrado isso nessa semana? Eu penso assim, eu acho que quem muito quer, né, aquele ditado, nada tem. Eu acho que de repente pensar, focar num brasileiro, porque o brasileiro te dá a vaga a Libertadores, né? Uma conquista seria legal, que o Corinthians está precisando nesse momento. E uma Sul-Americana te dá a vaga a Libertadores também. Mas de repente você brigar depois, igual foi ano passado, pelo rebaixamento, é mais complicado. Então de repente focar num brasileiro, eu acho que seria o ideal. Mas a pergunta é, o Corinthians tem elenco para 3 competições? Não. Não tem. Não tem, então tem que ser consciente. Mas nós estamos que tem elenco para então, mas nós estamos falando hoje, quanto tempo o Ramon está no comando? 10 meses? Uns 9, 10 meses. É pouco, gente. É pouco. Então tem que ser consciente mesmo, é aquilo que ele falou. Vamos passar para a torcida que nós vamos focar aqui. O que vier daqui é bônus. A semana passa, então você... Para você, Paulo, a semana passa em segurar o que tem de melhor pro derby domingo contra o Palmeiras. Sim. Isso. Sim. Você, Alex? Eu também acho. Eu acho que o brasileiro tem que ser prioridade pro Corinthians, até pela derrota contra o Huracan. Vai se esgoelar todo numa fase que só se classifica um. E vai jogar contra o América de Cali lá, empate já derruba o Corinthians. Faz sentido. Só classifica um no grupo, então você vai perder pontos importantes no Brasileirão por causa de uma competição
que você já tem tanta dificuldade para chegar. Mas vai desistir. Não estou dizendo que vai desistir, vai abrir mão, Mas vai tentar. prioriza domingo. O mais nem importante ferrando. pro Corinthians é o Campeonato Brasileiro, gente. Até porque Mas tá eu acho. começando, Alex, Até ainda. porque eu acho. mas é um jogo Não, contra o mas Palmeiras, aí na né, 30ª rodada você vai lembrar dos pontos jogo que você do perdeu ano. na segunda, na terceira rodada. Michele tá vindo pra dentro de vocês aqui. A Michele não tá concordando com essa história, Eu não. não tô concordando, porque assim, o jogo que tinha que ganhar do Palmeiras, ganhou. Não. Ganhou. Não, derby é pra diferente. quem jogou no se Corinthians, perder agora, jogo ainda contra vai o ficar fora da Palmeiras, seja Sul-Americana. 1, 2, Não. 3, 4, é jogo do ano. Derby Ah, é tá, campeonato vai à ficar parte. fora de É outra jogo do competição. ano. Derby é O campeonato Paulo à está parte. te induzindo, vai ficar fora de outra Michele, competição. mas Corinthians e Palmeiras é Corinthians e Pois Palmeiras, pode, Michele. Tudo bem, joga tudo com tudo. que Você tem em que casa jogar. aí concorda com a Michele? Michele falou que tem que ir com força máxima quarta e força máxima domingo. Claro, é. Não Mas tem O, elenco pra o isso. Memphis Então, e o Coronado já não viajaram. Se não, Não, jogar... você já perdeu o garro. Então, ô Paulo, então desiste da Sul-Americana? Não desiste, mas a chance de classificação é pequena, Michele. Acho que eu vou me aliar a Paulo Sérgio. Eu tô com o Paulo Sérgio então nessa já questão. desistiu. Até que enfim. Até que É enfim, isso, vamos ver entregou agora. os Até que pontos. enfim, hein? Acabou. Você não tem nada pessoal com você? Entregou os pontos. Não é questão de Não é entregar. entregar, Brasileirão Michele. e Copa do Brasil. É que não tem como ganhar tudo. É, É difícil. Não há elenco que consiga ganhar tudo. complicado. Então, Aliás, sendo assim, eu mudo de ideia. na minha modesta opinião, acho que todo clube brasileiro devia se preocupar com o Campeonato Brasileiro. Quer ver que legal? Ó, eu tenho também aqui, acho. ó, o Chico, né, além de jornalista, torcedor símbolo do Corinthians. Tem, né, todo mundo sabe no seu DNA o corintianismo. O Rogério sabe o que é um Corinthians e Palmeiras por ter disputado dos dois lados. Sim. Né? Jogou 4 anos em cada clube. Né? O Paulo Sérgio jogou do lado de cá, sabe o Corinthians e Palmeiras. Pergunta pra você, Rogério, o que é um Corinthians e Palmeiras? Tá, é uma coisa diferenciada, não tem jeito. E eu joguei nos dois, né? Então eu não tenho o que falar, né? Eu ganhei, graças a Deus, aí pelos dois, né? Tive, igual o Alex falou, foram 4 anos em cada, 4 conquistas em cada também. Então tá ali, eu fico em cima do muro. Você ficou assim... Não, mas no sentido da rivalidade. Quando você tá do lado do Palmeiras, quer ganhar Vou do defender, Corinthians. lógico, É diferente. Quando você tá no Corinthians, tem que ganhar do Palmeiras. É um campeonato, é um jogo à parte. É a imprensa que faz esse negócio que é um jogo diferente. Não é, não. Ou é realmente diferente, Paulo, pro jogador? É diferente até pela pressão da torcida. A torcida faz pressão. Sim. Ó, é o jogo do ano. Precisa ganhar. Palmeiras tem que ganhar. É assim. E do outro lado a mesma coisa. Não tem como. É um campeonato à parte, não tem jeito. O derby é diferente de tudo. De tudo. Tá certo, eu vou querer o palpite de vocês pro derby, né, pra gente fechar o Corinthians. Só que, Chico Lang, Corinthians e Palmeiras é algo diferente? E quem vence domingo, placar? Palpite. Totalmente diferente. É a mesma coisa que um título. Quem ganha, ganha o título. Tá. Essa é a grande verdade, verdade, certo? é verdade. É verdade. É um jogo que vale título. Seja ele qual for em qualquer campeonato. E eu acho que o Corinthians leva em cima do Palmeiras de novo. Ah, sério, Chico? Eu achei que você... Me surpreendi com o seu palpite. Vamos lá, tocou a campanha, seu palpite pra sábado. Para sábado? É. 3-2 Corinthians. 3-2 Corinthians, a Michele Janela tocou a campainha. Tem presentes no final aqui pra gente encerrar o Corinthians. Eu quero o palpitão da galera pro derby do próximo sábado lá em Barueri. Pois não, Michele? Beleza, ó, primeiro eu quero dar um recado. Você tá assistindo Mesa Redonda? Você quer aparecer aqui nessa televisão atrás de mim? Então coloca no Twitter, #Mesa Redonda, a tua foto assistindo o programa, o seu comentário, o que você acha que vai dar no derby, enfim, tudo que o pessoal tá comentando aqui. Coloca lá, #Mesa Redonda, a sua foto, o seu comentário, que a gente vai colocar você aqui, Matheus Vasconcelos, fazendo a seleção das fotos, tá certo? Lá no Twitter, #Mesa Redonda. E o primeiro presente da noite, livro do senhor Carlos Caboclo, da Vila Maria pro Morumbi, do Morumbi pro Mundo, junto com Porta-Cartões do São Paulo, Ovo de Páscoa da Lacta, também enviado pelo seu Caboclo, Luva da Poker, em parceria com a loja Gol de Placa de Santo André, junto com essa camisa feminina do São Paulo, vai para Camille Trindade Estocco. Camille Trindade Estocco, da cidade Patriarca. Camille, a nossa produção vai entrar em contato com você amanhã e você tem uma semaninha para retirar o seu presente aqui na TV Gazeta, tá certo? A gente ainda tem para dar de presente uma camisa número 3 do esporte, tamanho G. Tá? Coloca lá no Instagram, @MesaRedondaTV, siga o nosso Instagram, siga o nosso canal do YouTube. Então, daqui a pouquinho eu dou o próximo ganhador, Garrafa. Michele, aproveite, já que você está com a palavra, sábado tem Palmeiras e Corinthians em Barueri. Quem vence esse jogo, Michele Janela?
Dá empate esse aí. Ah, é? Não pode ser um empatezinho? Pode. Não, eu acho que agora é capaz do Palmeiras ganhar. É? Não é capaz do Palmeiras ganhar. Quando não vale mais nada. É isso. Ué, falou agora que o brasileiro é mais importante. Acabou de falar que o brasileiro é mais importante, agora fala que não vale nada. É capaz. Incoerente, Chico Lang. Não, que vai ganhar. Diz que é capaz. A Michele vai dar o palpitão dela na sexta-feira, no Gazeta Esportiva. Ela já falou que era empate, acho que é o Palmeiras. O Chico já disse que é Corinthians. Eu tinha Rogério, certeza que era Corinthians. Palmeiras vai enfrentar o Corinthians lá na Arena Barueri. Perde um pouco do seu potencial de jogar no Allianz. O que você acha que pode acontecer? Com certeza, perde, pô. 1-0 capaz. Mas, hoje em dia, com torcida única, né? Acabou o encanto do nosso futebol. Acabou. Né? Mas, enfim. Pelo momento, o que você acha que está pendendo para quem? Empate. Alex Miller? Só uma coisa, a gente dá palpite hoje para esse jogo. Claro. É uma coisa que quarta-feira diz muito, né? O que pode acontecer no fim de semana. Palmeiras tem o Cerro Porteño em casa para Libertadores, de repente perde para o Cerro, vira um pandemônio. E o Corinthians pega o América de Cali também, toma uma traulitada, por exemplo, fica aquela pressão pro jogo de sábado. Mas hoje, nesse momento, pelo que estão jogando Palmeiras e Corinthians, o Corinthians está melhor do que o Palmeiras. Mas como é torcida única, tudo, acho que é cara de empate nesse momento esse jogo. 1-1. Assim. 1-1. É. Paulo Sérgio. Não vou ficar em cima do muro, não. Sério? Corinthians 2-1. Mas empate não é em cima do muro. Empate 2-1 Corinthians? 2-1. Aí você domingo vai estar como aqui no programa? Tá sim. Tá certo. Bom, por falar, já que estamos falando de Palmeiras, né, Chileno? Já tá tudo ok com o nosso material do Palmeiras aí? Palmeiras e Esporte, não é isso? Palmeiras e Esporte. Vamos o quê? Com o Vivo aqui? Então vamos lá. Vamos lá, Alex, me ajudando aqui com os lances aqui. O Alex viu o jogo de ponta a ponta. E aí, Alex? Bom, foi um jogo tecnicamente fraquíssimo, né? Porque o Sport é um time medíocre, vai lutar única e exclusivamente para não cair. E o Palmeiras entrou sem, acho que 7 ou 8 titulares, né? Abel preservando o time para a partida contra o Cerro? O Abel preservou, a gente viu que o banco, obviamente, nem de perto assim tem um nível parecido quando o time inteiro está em campo. Os jogadores reservas de um Palmeiras não conseguem aproveitar as oportunidades que lhes são dadas. E esse pênalti aí, pelo Alex? Abel Ferreira. Esse pênalti aconteceu porque teve um puxão que provocou impacto no Flaco Lopes. Puxou pelo braço na hora que ele tentou chegar na bola e o árbitro, em cima do lance, marcou o pênalti, nem precisou do VAR. Você tem o lance separado pra gente, Chileno? E o Flaco Lopes acabou fazendo o gol. Em seguida, o Barleta, que nunca chutou uma bola no gol, conseguiu fazer esse golaço de fora da área no escanteio do Lucas Lima. Jogou no Corinthians. Jogou no Corinthians, inclusive. Jogou tão bem que ficou lá quantos meses? Foi uma jogada ensaiada. Foi, e muito bem ensaiada. Que golaço, hein, gente? O Palmeiras não marcou de novo ninguém no chute, né? Na entrada da área. Tomou o empate. Aí a porrada na trave, né? Uma falta bem batida pelo português. Aí vem o que o Chico falou, quem tem time para 3 competições? Um time reserva do Palmeiras se complicou com o Sport, né? Se complicou com o Sport demais, né? Quase que perde. Se essa bola entra, por exemplo, a bola na trave. Já é outro jogo. Outro caminho. E venceu como, Alex? Venceu com um pênalti que, na minha opinião, foi inventado pelo árbitro. Só que o mais grave de tudo, você pode até relevar que o árbitro deu pênalti no campo, mas o mais grave de tudo é que hoje a gente tem a tecnologia ao lado do futebol justamente para corrigir erros. São muitos erros, né? Então, mas o Rodrigo Nunes de Sá, que é um VAR dos considerados melhores do Brasil, dos principais do Brasil, não ter chamado o árbitro para revisar o lance, eu achei um grande absurdo. Tem muitos palmeirenses me atacando nas redes sociais, porque eu já gravei um vídeo no meu Instagram dizendo que não foi pênalti, que o Palmeiras ganhou de uma maneira... Não chegamos no lance ainda, né? De uma maneira indevida, ainda não. Né? Tem gente reclamando desse lance aí, dizendo que o goleiro fez pênalti no Flaco Lopes. Eu achei que o goleiro foi na bola e depois tem um choque no Flaco Lopes, que seria um lance faltoso se ele não tivesse tocado na bola primeiro. Sim. Ele atropela o Flaco Lopes, mas antes ele visa a bola e pega a bola primeiro. E aí é o lance do pênalti, que o Veiga tenta o drible e o zagueiro do Sport toca primeiro na bola. Ó, toca na bola. E depois tem um contato em que o Veiga sente o toque e desaba. Ó, tem um pisãozinho no pé ali. Não. Mas o Veiga cai, não é um pisão de impacto para derrubar o Veiga. O árbitro deu pênalti e aí que eu falo, o VAR não chamou o Bruno Arleu para revisar o lance.
E aí o Piquerez bateu muito bem. O Veiga, acho que passa a ser o último batedor de pênalti no Palmeiras, porque o Piquerez já bateu, o Flaco já bateu e o Veiga não bate mais. Então foi isso. O Palmeiras acaba vencendo um jogo, na minha opinião, com um erro grave da arbitragem. Não, e naquele lance do pênalti, você vê que o lateral do Sport, ele vai na bola, só que ele estica tanto a perna. Vamos analisar os dois pênaltis primeiro? Vamos pênalti por pênalti. Você tem separado, né, Chile? O primeiro pênalti. Quem, por gentileza, você me ajuda aí? Vamos ao primeiro pênalti marcado para o Palmeiras, o lance em cima do Flaco. Vamos lá. O Flaco tentou chegar na bola e houve um puxão pelo braço no Flaco e ele teve o desequilíbrio ali, não conseguiu chegar na bola. Agora, pra que o zagueiro coloca o braço Vamos ver, por essas imagens que... É mais difícil ver de longe, pra né? Mas que o zagueiro parece que tem um puxão, né? Sim, tem um puxão. Não precisa ali. Vai no corpo do atacante ou encosta no atacante. A bola nem ia passar, a bola nem era pra ele. Desnecessário. Nem chegava. Ele não chegava, não tinha condição de finalizar. Faltou malandragem, experiência e categoria do zagueiro. Rogério, o lance pra você aí. O que o Alex falou, acho que faltou um pouco de categoria do zagueiro. Não tinha necessidade, porque ele não chegaria nessa bola em condições de finalizar. Não, uma categoria de zagueiro, vocês estão pedindo muito. Mas o zagueiro categoria... Tira. Não, mas uma qualidade. Você é burro. Mas uma qualidade. Que coisa, mano. Mas a gente usou o termo mais educado. Mais maleável. Na lista pro zagueiro. Mas o pênalti você daria, Paulo? Daria, lógico. Chico Lang, você daria esse pênalti para o Palmeiras? Bom, eu como torcedor, jamais. Jamais daria o pênalti. E como jornalista, Chicos? Aí eu concordaria que foi uma faltinha. Faltinha. Mas dentro da área é o quê? Dentro da área é pênalti. Não tem discussão, né, Chico? Michele, pênalti, tá tudo certo. Sim. Aí o Palmeiras abre o placar, faz 1-0. Agora que a gente vai para muita discussão. Se é que vai ter discussão, vamos ver. Vamos para o segundo pênalti, ô Chile. O pênalti que dá a vitória ao Palmeiras com o time reserva, priorizando a partida contra o Cerro Porteño. Vamos ver esse lance aí. O Veiga é muito malandro, né? No bom sentido do futebol, certinho ele, ó. Ele sentiu que tinha um foi pé. experiente. Olha lá. Ele dá o drible, o jogador toca na bola, o Veiga deixa o pé. Ó. Ele ainda raspa cavou, né? Ele cavou muito Cavou. bem. Ele cavou. Até porque, como eu frisei, no Mas lateral, foi na hora pênalti. que ele Cavou e estica, foi pênalti. nada, na hora Michele. que ele estica, ele não tem como trazer a perna de volta. E aí o Veiga foi malandro. Agora, como é que pode... E o árbitro, quer ver, se tiver na imagem aberta, o árbitro não tá tão longe, ele não tá com a visão nem encoberta, ó. Ou tá? Tá com um zagueiro na Tem um frente. zagueiro ali na frente. Tem. Mas com o recurso do VAR, É não isso que eu dá pra falei. imaginar hoje, né? Esse pênalti não ser corrigido. Eu não condeno o árbitro, Bruno Arleu, porque ele deu um pênalti que na hora do campo Pra mim ali foi pênalti. deu a impressão de pênalti, né? Pode ter dado impressão de pênalti pro árbitro. Mas o com problema a imagem da TV não tem o discussão, problema é Rogério. que hoje tem VAR, né, cara? Você tá vendo na coisa lenta, Garrafa. A Michele tá abordando uma questão, mas, Michele... Você queria que ele pusesse o pé aonde? Igual o Não, Saci, ele tá certo, pulando? ele fez certinho, cavou, mas não tem... Não cavou nada, ele brigar com a imagem, Rogério. Se na minha época tivesse VAR, eu não tava sofrendo com esse negócio do Robinho até hoje. É verdade, bem lembrado. Você que tocou no assunto, não foi a gente, hein? Não foi a gente, hein? Bem lembrado, bem lembrado. Aliás, quer ver? Pra gente mostrar a isenção, e ele é um cara, né, que a gente tem muita saudade. Você tem o Marcão aí, ô chileno? Hein, chileno? Você tem o Marcão aí? Vamos lá? Então, ó, a gente tá com muita saudade dele. O Rogério jogou com ele, inclusive, e ele é uma fera nas redes sociais, né? É uma fera no mundo da bola. Que ele fala, repercute entre a torcida do time dele, o Palmeiras, entre todas as torcidas, porque ele é um querido por todos nós. Um beijão ao Marcos, goleiro penta da seleção brasileira. Podia vir aqui um dia, né? O Marcão, pô, vamos Marcão, ver se a gente dá consegue moral tirar. aqui, O negócio do Marcos é chinelo, né, Rogério? Chinelo, um bermudão, vai pro Oriente. Pode vir de chinelo, ô Marcão. Pode fazer uma resenha com a gente. Pode fumar, fica à vontade. Eu só queria saber como que ele faz pra postar essas coisas dele aí nas redes sociais. Porque eu mando mensagem, eu ligo pra ele, não consigo falar com ele. Deve ser a Sônia, deve ser a dona Sônia lá, dá um jeito, porque o Marcão, todo atrapalhado do jeito que ele é, e ele acabou o jogo, o Alex falou que já foi criticado pela torcida do Palmeiras, que o torcedor vai criticando, ele vê que não foi pênalti, mas não fale mal do Palmeiras. Vamos ver o que o Marcos falou desse lance, que a Michele falou, não, foi pênalti. Michele, olha o que o Marcos, que ele representa pro Palmeiras, olha o que o Marcão falou
Põe o lance primeiro, pra não ter confusão. Põe o lance, e aí o Marcos fala do lance. Põe o lance, Chile. Tô te atrapalhando aqui, mas põe o lance pra gente ver, e aí eu quero a opinião do Marcos. Primeiro, o lance, pra não ficar nenhuma dúvida, e o Marcos analisa, ó. Deixa rolar, Veiga vai lá, briga, imagem por cima, agora vai chegar, vai aproximar, quer ver, ó? Ó o Veiga. Dá o toque do zagueiro, o Veiga vê que tem um pé ali, deixa. Câmera lenta, o pé do Veiga vai. Ó o pé do Veiga. Né? O pé do Veiga vai em câmera e o VAR não conseguiu. Vai ficando pra trás o pé do Veiga. E o VAR não conseguiu falar pro árbitro. Não foi nada, não foi nada. Acaba o jogo, rede social, tamo aqui. Paulo Sérgio falou, ó que o Marcão postou. Se liga na tela, põe o Marcos aí pra gente, vai. Ídolo do Palmeiras falando sobre o lance, vamos ver. Já tá imaginando. Fala, amigos. Passando aqui pra comentar no jogo do Palmeiras. Vou falar um negócio pra você, velho. Eu tô numa fase da minha vida que eu prefiro perder, cara. Empatar o jogo do que ganhar com um pênalti desse, mano. É constrangedor, do fundo do meu coração, mano. É constrangedor. Vocês podem... Marcão, você é contra o Palmeiras, velho. De boa. Não pode. Os jogadores dentro do campo tem que cavar, fazer o caramba 4. Caramba, mas tem tecnologia, velho. CBF, pessoal... Vai, deixa o juiz olhar o VAR, mano. Deixa o cara ver o VAR pra ver que não foi pênalti, mano. Isso aí é um absurdo com a torcida brasileira, cara. Pelo amor de Deus, ó. Resultado... Ah, nem sei o que falar, mano. Eu fiquei constrangedor um pênalti desse, mano. Do fundo do meu coração. Deus o livre. Boa semana, amigos. Ô, Garrafa, precisa ver se a Michele... A Michele mudou de ideia. O Deus o livre do Marcão. É bom. Eu acho só que bom. Não dá pra chamar nada. Só uma coisa. O Deus o livre, fala. O Marcão falou, tá falado. Ô, Marcão, só um negócio. Você falou, deixa o árbitro ver o VAR. Não é deixa o árbitro ver o VAR. O VAR tem que chamar o árbitro, porque o árbitro deu no campo o pênalti. Aí o VAR tem que rever a jogada. O erro é do VAR. E se o VAR achar que merece revisão, ele chama o árbitro. O problema é que com as imagens, o Rodrigo Nunes de Sá, que era o VAR do jogo, achou também que foi pênalti. E aí ele não chamou o árbitro. Mas como é que... Não, mas tudo bem. Mas o Marcão fala assim, o CBF... O CBF, deixa ver o VAR. Será que o Abel falou alguma coisa? Né? Será que o Abel... Não, eu sei que ele cumprimentou todos os árbitros depois do jogo. Tempo que eu não vi ele entrou no campo isso. e abraçou todos. Imagine se jogo. fosse o lado contrário isso. Como é que teria se comportado o Abel, né? Não só o Abel. Os treinadores, quando o time é prejudicado, eles veem, não, porque a arbitragem tá uma porcaria. Quando são beneficiados, que é o momento de falar, fazer como o Marcão fez. Não a Abel, todos, sem exceção, deveriam ter o mesmo comportamento. Hoje, realmente, a arbitragem não foi bem. Deveriam falar, porque aí melhora a arbitragem para todo mundo. Porque a arbitragem erra para todo mundo. Eu acho que a arbitragem foi bem. Ele errou nesse lance. Eu vou perguntar eu quero saber da nossa bancada. Mas influenciou no resultado. VAR, não ele, né? Eu quero saber. Ó, e esses 2 pontos, lá na frente pode valer título, pode valer rebaixamento pro esporte. Olha a importância disso. É segunda rodada, mas vai acumulando para final. Eu quero saber da bancada, se a bancada consegue entender como que o VAR, olhando, eles com vários ângulos ali, eles estão lá para isso. Como eles não chamam o árbitro para revisão? Alguém aqui na bancada consegue me explicar como o pessoal que está lá para trabalhar, está recebendo lá no VAR, não chama para corrigir essa imagem? Põe a imagem na tela. Ô Alex, qual é a explicação? Você que conhece o mundo da arbitragem. A explicação é que o VAR achou que não foi pênalti. Aliás, achou que foi pênalti. Ele achou. O VAR vai falar assim, houve um toque. Amanhã você pode escutar. Houve um toque no pé do Veiga. Involuntário, mas houve. E o toque foi suficiente, teve impacto para derrubar o Veiga. Essa vai ser a explicação técnica. Houve um pisão depois do toque na bola e esse pisão teria provocado um impacto suficiente para derrubar o Veiga. Por isso que o pênalti foi corretamente marcado. Essa seria uma explicação técnica sobre o lance. Mas aí é interpretativo, não é uma coisa também... dá para interpretar se esse pisão foi um pisão faltoso ou não, mas na minha opinião e na opinião da maioria, pelo que a gente está sentindo, isso não foi lance de pênalti, mas é um lance interpretativo. Ele tocou a bola antes do pé do Veiga. Ele visa a bola e toca a bola primeiro. Não, mas o culpado... primeiro foi a inexperiência, porque a bola veio, ele devia ter dado um chutão. Foi dominar a bola... dominou errado, caiu no pé do Veiga. Aí fez a... De qualquer forma... mas o culpado é o juiz de campo. Porque não tinha que marcar nada. Não, mas mas ele tem o VAR para auxiliar, Chico.
O VAR tá lá, o árbitro de campo tá ali, sem recurso. Ele tinha até a visão encoberta do zagueiro. Ele não deu pênalti, o VAR tá lá confortavelmente, no ar-condicionado, com todas as câmeras, e fala, gente, isso não foi pênalti, ô fulano, tira a bola da cal que não foi pênalti, é simples assim, esse é o papel do VAR. Ou não falar que não foi pênalti, sugiro que você venha olhar o lance, porque na nossa visão aqui, pode ser que não tenha sido pênalti. De qualquer forma, isso não é... Até outra coisa, né, Alex? Eles nem demoraram muito. Não, resolveu na hora. Resolveu na hora. Parecia jogo mas essa é uma cobrança que a gente faz, que o VAR demora muito. Tá? A análise tem que ser rápida mesmo. Mas dá pra analisar. Rápido que mas tem que ser uma análise rápida e correta. Agora, eu tô curioso pra saber se alguém perguntou pro glorioso Abel, que gosta de espanar na coletiva com todos os profissionais, com influenciadores e tal, se alguém perguntou pro Abel sobre a arbitragem. A nossa produção pegou a coletiva e parece que não teve pergunta sobre a arbitragem. Teve, não teve, quero ouvir o que o Abel falou depois da vitória do Palmeiras com esse escândalo que o próprio São Marcos disse aqui que não dá, velho. Ele falou, como é que é? Virgem Maria, Virgem Santo, sei lá. Vamos ver o Abel, vai. Nem a quinta, nem a sexta, nem a sétima, nem a oitava, nem a nona, nem a décima que fazemos golos depois ou no fim. Já aconteceu muitas vezes. Isso é algo que esta equipa tem dentro, independentemente de quem jogar. O jogo só acaba quando termina e os jogadores sabem disso, sabendo que dentro do jogo temos que passar por muitas dificuldades e, como eu já aprendi aqui, o futebol brasileiro não é para amadores. É difícil, muito jogo, pouco treino, muita viagem, portanto uma vitória arrancada com muito trabalho, com muito suor, não com 11, mas com os 23 que hoje estão connosco. Pouco tempo para treinar, como te disse, mas esse espírito de ir buscar até o último minuto, isso é nosso, é do nosso ADN, isto é o nosso Palmeiras, é o Palmeiras que eu estou habituado desde que nós chegamos. Bom, falou, tá aí o Abel, falou e não falou nada. O Abel tá falando, foi uma vitória com muito suor. Garrafa, você queria que ele fosse falar que não foi pênalti? Não é, que o Abel reclama demais da arbitragem. Ele fala, vocês conhecem aí como é que funciona aqui no Brasil? Ele que fala, não sou eu. No Brasil funciona assim e tal. E não comentou absolutamente nada. Vitória com muito suor, olha como foi a vitória. Mas como você disse, ninguém perguntou, né? É isso aí. Também, a gente, lá em Recife, estamos vivendo um momento, aliás, né, Alex? Nós somos de um tempo em que, por exemplo, as rádios mandavam os repórteres para todos os lugares. Perfeito. Então os repórteres que acompanhavam o clube diariamente, iam aos treinos, também iam aos jogos. Então as perguntas eram feitas de acordo com o que se imaginava que fosse aliás, feito. mesmo sem viajar, as perguntas e ontem... Fala pra gente o que aconteceu ontem, o Alex. Cara, e não triste. Vamos advogar em causa própria. É importante que o Alex vai falar. Pra você que gosta de futebol, acompanha o trabalho jornalístico, o trabalho de influenciadores, tem um buchicho rolando aí e vem muito na direção sobre o Abel, Alex. De forma resumida, por favor. Não vou nem externar aqui o nome também isso não interessa. do repórter, tudo. Mas ontem, na entrevista coletiva do Ramon Dias, teve uma pessoa que, de um jeito ou de outro, estava credenciada para fazer parte da entrevista coletiva e na vez dele de perguntar, em vez de fazer uma pergunta sobre o jogo, sobre o Corinthians, sobre o que quer que seja, ele simplesmente falou, Ramon, eu estive aqui na sua apresentação, perguntei sobre os atacantes, você falou que era cedo, mas agora eu volto aqui para falar que o seu trabalho está sendo brilhante, você está aquecendo o meu coração, e eu sou corintiano mesmo, e tudo que você fez pelo Corinthians, olha, você é demais, então é isso, Ramon, parabéns. E não fez pergunta, acabou por aí, entendeu? Então, assim, isso depõe contra a função do repórter, do jornalismo esportivo de um modo geral e principalmente do repórter, que é uma função que de uma década para cá a qualidade caiu demais e a gente vê uma situação dessa e que os repórteres de verdade acabam, entrando no mesmo balaio e não é legal. Não passou esse daí, não passou pela Casper. Mas e por que a gente está... Não são jornalistas. Não passou aqui pela Casper. Gente, o que estão misturando jornalista com influenciador. Então, mas, Garrafa, o que você está falando isso na hora do Palmeiras? A gente está preocupado com a qualidade para você, telespectador, para você que gosta do futebol. Nada contra influenciadores, nada contra o pessoal da internet, mas a associação devia separar o momento para os jornalistas, as empresas. E isso foi levantado hoje em várias emissoras de TV e rádio, o Zé Calil lá na Transamérica, enfim. Todo mundo está falando sobre o tema e é importante porque você tem o direito de escolha. Eu quero ouvir torcedores falando do Corinthians.
Corinthians, eu quero ouvir influenciadores falando do Corinthians. Eu quero só a TV oficial do clube. Não, eu quero ouvir a opinião jornalística. Então, a nossa associação deveria se posicionar, até para a qualidade de você, telespectador que gosta de futebol, que tivesse um espaço para que os jornalistas conversassem com os profissionais da bola. Terminado esse espaço, ou a gente esperava o papo com os influenciadores, com os torcedores, fosse o papo com os jornalistas. E aí você, na sua casa, com o seu celular, através da televisão, você escolha aquilo que você quer ouvir. O que não pode é ficar essa banalização que está. Por exemplo, caberia a pergunta ao seu Abel Ferreira hoje sobre a arbitragem. Sim. Terminou o jogo, qual foi o comportamento do Abel com a arbitragem que ele sempre reclama, Paulo? Quando termina o jogo? Termina o jogo, ele foi cumprimentar os 4 árbitros. E mandou um abraço pro VAR. Mandou um abraço pro VAR. Essa é a questão que a gente tem que, tem que discutir, né? Não pode, então, porque quando não é o Abel, todo técnico se comporta assim. Já a gente vai falar do Zubeldia. Quando o time é prejudicado, os caras bradam, gridam. Diretoria, nota oficial. Porque é nota oficial. O próprio Fabinho Soldado agora na coletiva aí do Corinthians falou, não, tem que ter critério, ajudar todos os lados, tal, trabalhar bem para todos os lados. O São Paulo passou por isso agora. Foi eliminado no Paulistão com um pênalti que não existiu no Vitor Roque e na semana seguinte foi beneficiado num pênalti contra o Sport que o árbitro deu, que o Luciano também foi atingido por um fantasma. Ele caiu no chão, o árbitro deu pênalti. E o Caleri mandou a bola para que bancada. Teve fair play o Então uma coisa, vocês não precisam falar que a arbitragem ajudou, mas também não enche o saco quando de repente errou contra você. Porque aí perde a credibilidade total. E aí reclamam das coletivas, mas a qualidade das coletivas tem a ver diretamente com a qualidade de quem pergunta. Porque às vezes as respostas são melhores porque as perguntas também são mais... são bem feitas, né? mais coerentes. Então fica difícil. Bom, agora pra gente até seguir pro São Paulo, rapidamente com vocês, o Abel preservou titulares, tá? Quarta tem Cerro Porteño, já estreou bem na Libertadores, não é? Estreou bem na Libertadores com vitória fora de casa, pode fazer 6 pontos contra o Cerro e depois se prepara para pegar o Corinthians no sábado. E provavelmente o Palmeiras com força máxima. Queria saber de vocês a avaliação. Vitor Roque foi preservado hoje, mas é o 5º jogo. Sexto jogo. São 5 como titulares. Ele entrou no segundo tempo, acho que com uns 30 minutos. 4 como titulares e 2 entrando. 5 titulares. 5 como titulares e 1 entrando no decorrer. Qual é a avaliação do Vitor Roque? Porque já está começando uma cobrança, o gol ainda não saiu. Já existe uma cobrança nas redes sociais, que hoje é o termômetro, né, da sociedade, né, redes antissociais muitas vezes. Tem muita gente já cornetando um pouco o Vitor Roque. Eu acho que tem que ter um pouco mais de paciência. Ele está entrando num time que ainda não é o time pronto do Palmeiras. Ele vai ter a companhia do Paulinho daqui a pouco, que vai melhorar essa estrutura ofensiva do Palmeiras. Ele está pegando um Estevão que não vive também o seu melhor momento e a bola não chega direito, né? A bola não chega muito. Mesmo assim, ele está lutando, está tentando. 2 pênaltis que o Palmeiras teve em jogos decisivos, ele que sofreu. Ele se movimenta muito, tenta buscar a bola, mas realmente o gol ainda não saiu. Inclusive hoje, quando teve o pênalti, esse segundo, eu teria falado para o Vitor Roque bater para tirar essa nhaca aí de não ter feito gol, porque ele é um atacante que também sabe bater pênalti. Tudo bem, mas aí era uma chance, né? Ele poderia assumir essa bronca, mas o Piquerez passa a ser, me parece, o primeiro batedor do Palmeiras. Colocaram muita expectativa nesse garoto, ele é apenas um garoto, ele tem muito para crescer ainda, mas colocaram muita expectativa. Não estão dando tempo para ele se adaptar novamente ao futebol brasileiro. A contratação mais cara que o Palmeiras fez. Da história do futebol brasileiro. E aí a cobrança vem mesmo. A cobrança vai mesmo. Agora, um jogador desse, com uma cobrança dessa, tinha que pegar a bola do braço, tinha que pegar a bola debaixo do braço hoje e bater o pênalti. Tinha que bater o pênalti. Errar, errou, irmão. Parte pra... Mas tem que chamar a responsabilidade. Ou pedir, né? Pô, deixa eu bater, Piquerez. É lógico, tem que chamar... Não, até o time chegar pra ele e falar, ó, bate você. Eu tô com o Paulo. Não, acho que não é o time, não. Eu tô com o Paulo na primeira opção dele. Eu pego a bola, vou lá e bato. É que às vezes o líder do time não deixa. O batedor oficial pode falar, não, aqui quem bate sou eu. O Abel mandou, entendeu? Aí tem tudo isso. Não dá pra também colocar a culpa no Vitor Roque. Mas se eu sou o Abel e sou... colocando a culpa nele. De não ter pego a bola. Às vezes tem uma ordem que vem do Abel ou dos capitães, enfim. Mas... eu acho que poderia do próprio Abel partir isso aí do banco. Ó, deixa o Vitor Roque, entendeu? Eu quero ouvir a Michele Janela com um recado importante. E para fechar, rapidamente, a opinião do Rogério sobre Vitor Roque. A gente vai colocar a nossa arquibancada virtual. Galera que está assistindo Mesa Redonda lá de casa, tá
tirando foto, tá deixando recado nas nossas redes sociais. Olha lá, o Eduardo Divino, um abraço para você, São Paulino. Quem mais que tem aqui hoje? O Hércules Lustosa, de Mogi das Cruzes, ele não perde um Mesa Redonda. Um beijo para você, Hércules. Tem mais também o Márcio Mosquito, melhor programa de debate de futebol da televisão brasileira. Ele é de São Mateus, valeu, brigadão. Quem mais? O Rodolfo. Quero todos os presentes, Michele. E o Corinthians ganha o derby no sábado. Quem sabe, né, Rodolfo? Tem mais? Ai, que bonitinha! A Maria Luísa tá ligadinha no Mesa Redonda com o pai dela, o Paulinho. Um abraço para você, Maria Luísa, linda. Tem mais? Gedeon Barbosa, Palmeiras 2-0. Ele já tá apostando no Palmeiras. E acho que é isso, né? A turma da nossa arquibancada virtual. Obrigada, viu, pessoal? Legal, legal. Esse carinho pra gente falar de São Paulo e também do Santos, que terminou empatado com o Bahia. Nós vamos daqui a pouquinho direto à Vila Belmiro. 2-2, Santos e Bahia, fechando aí a segunda rodada. Rogério, Vitor Roque. A expectativa foi grande, até agora não engrenou, mas é natural, ou não? Natural, pô. Um jovem, né? Uma jovem revelação aí, foi embora para fora, para a Europa, muito cedo. Está retornando ao futebol brasileiro. Eu acho que requer um pouco de tempo, de paciência por parte da torcida, imprensa, enfim. Nós temos aí um exemplo que foi o Yuri Alberto também, né? Muita gente se esquece que ele é um jovem também, isso, né? 23 anos. 23 anos. Então, 24, é novo. Pô, o que ele passou ano passado... Segurou, Rojão? Segurou, deu a volta por cima. E o Vitor Roque tem um potencial muito grande. É um garoto aí, um jovem que tem um potencial enorme e que vai dar muitos frutos aí pro Palmeiras. Bom, eu quero falar do São Paulo, só que antes, semana passada, ele não passou aqui e já reclamaram. Cadê o Avalone? E o Avalone está se reencontrando com o Rogério e pode nos falar de Vitor Roque. No pique, Avalone. Pode ser Vitor Roque, Vitor Samba, Vitor Bolero. O importante é que ele se adapte o mais rápido possível e faça muitos gols com a camisa do Palestra. Mas eu vou ser sincero. Garrafa, que falta faz um Rogério hoje, hein? Eu vigiai. Meu Deus. Rogério, volta. 15 minutinhos. Você pode entrar 15 minutinhos para cruzar umas 2 bolas na área. Aí o Vitor Roque faz gols. Pode ser? Faltou Zéias. É verdade. Muito obrigado, Garrafa. Legal, obrigado, Avalone. Bom, vamos lá, vamos ver um pouquinho do empate São Paulo e Atlético lá no Mineirão, gramado da Arena MRV sendo trocado. O jogo aconteceu no Mineirão, os dois goleiros trabalharam muito, né, Alex? Nesse São Paulo, ó. Principalmente o Rafael. O Rafael salvou São Paulo hoje. Umas 3, pelo menos, grandes defesas. O Rafael, que muitas vezes é criticado pelo próprio torcedor de São Paulo, mas se não fosse ele hoje, o Galo tinha feito pelo menos uns 2 gols. Ainda mais no finalzinho, né? Com o jogador Olha o Everson também fazendo boas defesas. O Everson também foi bem, né? Os 2 goleiros, né? O 0-0... Acho que a bola do Alisson aí, né? O 0-0 diz muito o que foram os goleiros hoje, né? A atuação dos goleiros tem a ver diretamente com o placar. São Paulo voltou com o Caleri, não teve Oscar. Nem Lucas. Caleri expulso. Caleri expulso e a arbitragem mais uma vez se complicando, hein? Tá aí, ó, o Rafael trabalhando bastante. O Zubeldia também novamente expulso. Quer ver, ó? Eu achei muito forçado. O Ramon Abad... Ramon Abad e Abel. Foi mal. Ó o Caleri, quer ver? O Zubeldia. Então a gente vai repassar aqui, ó. O que aconteceu, ó? Primeiro teve uma falta do Lianco, que ele empurrou o jogador de São Paulo. Recebeu o amarelo. Aí... A TV Globo não mandou pra gente a imagem. O Zubeldia, pode voltar nele, tá reclamando de uma falta do Lianco, que seria o segundo cartão amarelo e a expulsão. Eu vi a imagem, pra mim acho que valia o segundo cartão amarelo. Mas teve um outro ângulo lá, que parece que pisou, não pisou, enfim. A imagem era polêmica. Aí o Zubeldia vai lá e reclama a barbaridade. Ok, reclamou. Mas exageradamente, né? O Zubeldia, que tem 26 amarelos como técnico do São Paulo, 3 expulsões, já ficou 7 vezes comandando o time do sofá, tipo home office. Aí o Zubeldia, pra mim, exagera na dose do xarope e a culpa passa pela diretoria do São Paulo. O técnico do São Paulo... Né? Já vamos chegar no Caleri. Vamos ficar um pouquinho reduzido no Zubeldia. Quero que vocês falem da importância do técnico à beira do gramado. E o Zubeldia é o zero e viseiro de toda hora ficar no banco não no banco de reservas, em casa, no sofá ou no vestiário. Isso prejudica o time, a ausência do treinador ou não? É um fanfarrão. Ele podia ter reclamado, com razão ou não. Coisa. Mas toda hora expulso, ele é o comandante. E ele quis entrar dentro de campo para ameaçar o juiz. Não vou dizer que ele quis entrar para bater, mas ele foi seguro.
Isso depois da expulsão já. Né? Isso depois da expulsão. Quer dizer, isso ele não é descontrolado, possível, né? É um homem descontrolado. Descontrolado total. Rogério, é o comandante que tem que dar o exemplo, ou eu estou exagerando? Sim, ele tem que passar tranquilidade ali para os seus comandados, né? E tem que ter um pouquinho mais de equilíbrio, né? Cabe à diretoria, Paulo, uma pegada um pouco mais firme com o Zubeldia, tem que mudar esse comportamento. O Abel tinha um comportamento parecido, o Abel deu uma melhorada, mas o Zubeldia parece que não tem jeito, Paulo. Não, foi exagero, né? Foi exagero, como todos aqui já mencionaram. Na primeira reclamação, tomou o cartão amarelo, fica quietinho, volta pro banco, fica lá. E também tinha que ter uma galera para tirá-lo dali. Mas aí ele persistiu em falar com a arbitragem, tomou o cartão vermelho e, como você mencionou, o treinador faz falta no banco de reserva. Treinador, não adianta você falar, não, vou colocar o auxiliar. O jogador não respeita o auxiliar como respeita o treinador. Acho que a exceção vai ser domingo. No sábado, por exemplo, o Ramon Dias foi expulso. Sim. O Emiliano, acho que é uma exceção a essa regra, porque ele também é técnico junto do Ramon. Os dois trabalham o Emiliano muito juntos lá, ali, né? o elenco vai ainda se sentir respaldado por um técnico. Aí no jogo de São Paulo, o auxiliar, um dos auxiliares, tomou cartão amarelo porque os dois estavam indo pra linha. Era um dos dois auxiliares indo para a área técnica, então atrapalhou tudo. Agora, vocês podem estar... escuta uma coisa, outro escuta outra, fica uma bagunça. Eu sinto que a arbitragem meio que adotou como um critério único ficar muito atento com a reação dos técnicos à beira do campo, porque todos os técnicos praticamente estão sendo amarelados nos jogos. Ontem foi Ramon, hoje o Zubeldia, mas o Zubeldia não pode ir nessa sequência. Hoje também. E aí você pode estar perguntando em casa, mas vocês não estão mostrando o lance que irritou o Zubeldia, porque aí é a detentora dos direitos, no caso a TV Globo não passou. Ela só mandou a imagem do Zubeldia reclamando de uma falta do Lian, que já tinha cartão amarelo. Não bate palma. Aí, ó. Olha lá. Ele ficou reclamando ainda. Reclamando. Olha lá, você faz a sua lá e eu faço a minha aqui. Aí foi de amarelo. Eu não sei amarelo. se a diretoria do São Paulo dá um feedback. Olha depois do amarelo, Michele. Olha aí. Depois do vermelho já. Do vermelho, quer dizer. Ele extrapola, né? Ele vai muito ali. Ele tem que ele trabalhar bota o dedo no nariz. Ele continua batendo palma depois do amarelo. E aí ele tem que ter um equilíbrio para comandar o time. Lógico. Aí depois tem o Caleri expulso. Acho que o Ramon... Você tem o lance do Caleri, né? Acho que a arbitragem errou nesse cotovelo. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Quer ver? Ó? Disputa de bola, braço aberto do Caleri. Vamos ver se ele tem a imagem próxima. Vai ter. O braço aberto do Caleri. Machucou, inclusive, né? Cortou. Vamos ver. Aí dá um cartão amarelo. O Ramon abate a Bel, dá cartão amarelo. O VAR chama. Ó. Mas eu não vejo a cotovelada. Então, o VAR acha que dá a cotovelada. Não, eu não vejo. Eu acho que o cotovelo pode ter batido. Não tem aquele, pra mim, minha opinião. Quer ver? Minha opinião. Ó, esse lance que o árbitro tá fazendo, movimento do cotovelo, eu não vi esse lance de movimento. O gatilho, né? Eu acho que o braço estava aberto, o cotovelo pode até batido no rosto do jogador, mas ele não teve esse movimento de alavanca para mim, que poderia ser sim o vermelho direto. Acho que um amarelo ali estava de bom tamanho. Para você, Paulo, você acha que era lance para expulsar? Eu creio que ele faz alavanca assim. Alavanca, Paulo? Olha lá. Eu acho que faz também. Ele faz alavanca. Não, a alavanca era a parte de trás do cotovelo. Quando ele faz o movimento de alavanca, ele não tem nem o rosto do jogador. Tudo bem, se é o impulso que ele tá na subida e fazer um movimento... mas teve um adicional. Mas ali, para cortar o rosto do adversário, não dá para só encostar e cortar o rosto. Foi uma pancada. Eu daria um amarelo pro Alex vermelho. Eu daria vermelho. Paulo, vermelho? Vermelho. Rogério? Vermelho. Vermelho. Será que eu vou ficar sozinho nessa? Michele, vermelho ou amarelo? Eu dou vermelho, meu. Vermelho. Gente do céu, fiquei sozinho. Chicão, vai amarelo. Comigo? Amarelo. Obrigado, Chico, te não amo. Teve alavanca. Sou carente, Chico, não faça isso. Alavanca, não me abandone, Chico. E não teve gatilho também, né? Eu tive essa impressão. Não teve isso. Eu tive essa impressão. O gol anulado, teve um gol anulado, mas o VAR trabalhou bem naquele gol anulado, não restou nenhuma dúvida, né? Não, foi certo. Tá certo. E agora tem... Aí depois, ou seja, o Zubeldia foi expulso porque ele queria a expulsão do Lianco, que não aconteceu. No finalzinho do jogo, o Ramon expulsa o Lianco, dá o segundo amarelo nesse lance. A Globo mandou pra gente. Deixa eu ver o lance que não foi nada. Que pra mim não foi nada. Quer ver? Não foi nada. Aí arbitragem brasileira, eu vou falar. Nem falta foi. Aí não foi nada. E ele já tava até longe do lance. Ele nem viu o lance, como é que foi. Vamos ver. Aí, ó. Nada. Nada. Foi uma disputa de bola que tocou nas costas e o cara caiu. Não é falta pra amarelo isso. Pra mim não é amarelo. Pra você, Michele, cartão amarelo? Pra mim não. Chico? Não, claro que não. Não. Rogério? Nada. Nada, gente. Alex, nada? Zero. Tá certo, nada. Deixa eu ouvir... Por que eu não posso falar? Você não falou, Paulinho? Perdão. Perdão, Paulinho. Nossa. Você vê como você é? É só pedir, você fala o tempo que você quiser.
Não, não foi. Não quer falar, não foi? Esse Paulo Sérgio. Vocês não sabem o que é o Paulo Sérgio na redação, gente. Nossa! Nós estamos querendo fazer uma divisão, o Paulo Sérgio vai ficar numa outra área. É um assunto interno, deixar o Paulo numa outra área. Isso aqui é nada, a coloca galera tá comigo. Eu te amo, Paulo Sérgio. Deixa eu ouvir aqui, o mestre tá lá na caverna, quer falar também do São Paulo. Mestre, e aí? E esse tricolor? É, esse São Paulo, 2 empates no Brasileiro. 6 pontos, só fez 2, mestre. É um jogo cheio de chiliques, ataques, e baboseiras e pouco futebol. São Paulo realmente não está dando sinais de que vai muito à frente. É verdade que jogou sem o Oscar e sem o Lucas, que são os 2 melhores jogadores do time. Mas mesmo assim, sei não, Zubeldia fazendo muita bagunça e pouco futebol. Tchau, pai. Beleza, mestre, beleza. Saudade do amigo, hein? Ô Alex, o São Paulo, só pra saber, ele tem meio de semana Copa Libertadores. E depois o Cruzeiro. Depois o Cruzeiro em casa precisa ganhar, né, gente? É uma hora de dar uma resposta à torcida. Mas vai ganhar, né? Hoje o Inter deu 3-0 no Cruzeiro. O Cruzeiro não tá legal, cara. Gastou muito dinheiro e tá difícil de encaixar esse time. E na Libertadores, São Paulo estreou com vitória. Estreou com vitória fora de casa contra o Tajeres. E não teve o Oscar, o Zubeldia com problemas. E contra o Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro, já não terá o Zubeldia. Bom, o Santos, o Peixe, ainda sem Neymar, empatou, terminou há pouquinho, lá na Vila Belmiro, 2-2 com o Bahia. Lá estamos com o Thiago Salazar, lá na Vila Belmiro. Na mágica Vila Belmiro, contato com o Thiago Salazar. Terminou há pouco aí, Santos 2, Bahia 2. Boa noite, Salazar. Terminou há pouco aqui, Garrafa. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando Mesa Redonda. E olha só, muita pressão em cima de Pedro Caixinha. O Rogério Ceni mandou um time misto do Bahia aqui para começar a partida e foi muito melhor, mas muito superior que o Santos no primeiro tempo. Foi para o intervalo com uma vitória parcial de 1-0 e olha, ficou no lucro, ficou barato para o Peixe. Aí o Caixinha mexeu no time, colocou o Soteldo, colocou o Tassiano. O Santos virou a partida com gols de Tassiano e Diego Pituca. Mas aos 44 do segundo tempo, Luciano Juba empatou, deixou tudo igual. E aí adivinha, muitas vaias, xingamentos em cima de Caixinha, protesto da torcida organizada. Muita pressão para cima do técnico santista, que não vence aqui como técnico do Santos desde aquela partida contra o Red Bull lá pelas quartas do Paulistão. Depois perdeu para o Corinthians, perdeu para o Vasco e agora empatou com o Bahia. E o Neymar veio, deu uma moral no vestiário, depois assistiu o jogo de casa, lá da mansão dele, aqui no Morro Santa Terezinha, aqui pertinho, Garrafa. Ô Salazar, a situação do Caixinha, comentou-se muito depois de uma declaração do presidente de que se tivesse que fazer uma troca que fosse rápido. Então existia uma expectativa de que o Santos precisava dar uma resposta, a resposta teoricamente não veio, é um empate em casa. Qual é a real situação do Caixinha nesse momento daquilo que você tem de informação? A situação do Caixinha é muito difícil, para você ter uma ideia, eu estou aqui falando com vocês com um celular na mão, acompanhando aqui o YouTube do Santos, porque a coletiva do Caixinha vai passar ao vivo lá, e eu tô de olho para ver se ele realmente vai dar coletiva. Até agora não apareceu, a situação dele é sim. O Santos está no mercado avaliando algumas opções, inclusive a informação que eu tenho que a contratação do Renato Gaúcho pelo Fluminense acabou atrapalhando o plano de alguns dirigentes aqui. O empate, acredito que não seja suficiente para derrubar o Caixinha, mas não dá para duvidar que agora, aí, durante essa semana, agora é difícil, viu? Fluminense fora, Galo aqui na Vila e São Paulo fora de casa. Tá fácil pro Caixinha ou não, Garrafa? Não tá. Segura aí, Salazar. Rogério, essa pressão no Caixinha também exagerada por ser um início de trabalho? Digo que sim, sim. Que eu disse lá atrás que a gente não tem essa paciência, né? Não dá o tempo para que o treinador possa desenvolver o seu trabalho. Caixinha é um cara que eu conheço, trabalhei com ele, ele era um dos auxiliares lá no Sporting de Lisboa, quando joguei lá, e é um cara competente. Era um cara, apesar de ser auxiliar lá na época, sim, mas era um cara que demonstrava muita competência. A torcida do Santos está querendo saber se o Neymar tem uma previsão de volta. Como é que anda essa situação do Neymar, Thiago Salazar?
Neymar volta no próximo domingo, o jogo do Santos contra o Fluminense fora de casa. Presença confirmada do Neymar, a não ser que aí durante a semana aconteça um novo contratempo. Daquela lesão que tirou ele aí desses, se eu não estiver enganado, 34 dias de campo, dessa lesão tá tudo certo. Neymar já está treinando com bola, vai fazer treino com o elenco essa semana e vai para o jogo contra o Fluminense se não aparecer nenhuma outra novidade, Garrafa. Por falar em Neymar, a escolha de um novo treinador. Caixinha é o técnico do Santos. Passa também pelo Neymar? Olha, obviamente o Neymar, assim como todo o elenco do Santos, dizem que o elenco é sempre pelo menos ouvido. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer por aqui. E 2 nomes que já são ventilados aqui na Dorival Júnior e Jorge Sampaoli. Os 2 estão na mira, viu? Tá certo. Então, Sampaoli e Dorival Júnior são 2 nomes comentados da Baixada. O Caixinha permanece. Vamos continuar acompanhando aí. Obrigado, boa noite, parabéns pelo trabalho, Thiago Salazar. O Rogério, gostaria de ouvir a opinião do nosso convidado sobre Neymar de volta ao futebol brasileiro e provavelmente de volta já no próximo final de semana, Rogério. É um cara que dispensa comentários, né? Um cara que já fez muito pelo futebol, não só aqui, né, no Santos, na sua primeira passagem, como lá fora também, Barcelona, Paris, um cara que veio para brilhantar ainda mais o nosso futebol. Legal. O presidente da CESP, o Vagnão, é o Vagnão, o Lucas? O Vagnão, né? Um beijo pro Vagnão, presidente da nossa associação. Que legal que entrou em contato. A gente vai conversar. Acho que o Alex falou algo e aí a gente vai esclarecer com o Vagnão. Vamos dar o espaço devido à CESP, ao Wagner, para esclarecer ainda sobre aquela polêmica do influenciador e tal. E é bom pra gente chegar a um consenso que as coisas funcionem bem para todo mundo. É Vagnão, tudo pro bem, é tudo pro bem. A gente quer o melhor, né? A gente vai falar sobre isso porque nós estamos com o tempo estourado. O último aqui, um presente, Michele, né? presentes. Vamos lá, nossa camiseta número 3 do esporte, tamanho G, em parceria com a Umbro. Obrigada, Umbro, pelo presente que você mandou pra gente aqui. É pro Rodrigo Santos de Oliveira. Rodrigo, você tem uma semana para retirar o presente aqui na TV Gazeta. A partir de amanhã, a nossa produção entra em contato com você através do e-mail, tá bom? Muito obrigada pela participação. E a enquete, Yuri Alberto e Memphis Depay são a dupla do momento, a dupla do arrasando aí do Brasil, melhor dupla? Sim, são sim, mais de 50% dos votos. Garrafa. Tá certo. Rogério, prazerzaço receber você aqui, passou muito rápido, não imaginei, não tinha dúvida que seria dessa forma, porque você é um cara realmente referência com a sua história, com a sua simpatia e o seu carisma. Portas abertas, queremos você aqui mais vezes, hein, Rogério? Rafa, muito obrigado pelo convite, por essa participação. Abraço a todos vocês e só chamar. O telefone tocou, estarei aí à disposição. Ao contrário do Marcos, né, que me atende você. Marcão, obrigado à minha produção por ter trazido o Rogério aqui, a nossa produção, a nossa equipe aqui de cinegrafistas, pessoal da ENG, todo mundo aqui, para todo mundo aqui, ó. Um abraço a todos. Sem essa turma aqui, não tem programa. Obrigado a Michele, amanhã tem Gazeta 6 da tarde, né, Mi? Amanhã tamo Chico junto. Lang, final de semana tem derby Corinthians e Palmeiras. Alex Miller, muito obrigado. Valeu. Paulo Sérgio, domingo você vai estar como aqui no Mesa Redonda? Chorando. Será? Chorando. Bom, é isso. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um bom final de domingo e uma semana, ó, espetacular. Valeu? Tchau, tchau.